pessoal, super bem-vindos, né, ao nosso Connect Talks, mais uma jornada aqui, a gente falando um pouquinho do desenvolvimento executivo, de conexões. E hoje, sem mais delongas, primeiro queria agradecer a Gi, né, a nossa Connect aí de longa data e nossa parceira. Gi, obrigada aí de novo pelas conexões e pelo Rafael ter topado, Rafa, né, a disponibilidade de estar aqui conosco, a gente bateu um papo prévio, tem muito conteúdo, pessoal. E aí o Rafa, né, ele vai se apresentar com mais propriedade, mas ele é um parceiro, um professor da Conquer, mas com uma trajetória bem grande aí também nessa área de IA e tudo mais, que vai conduzir aí a nossa noite. Normalmente, nossos encontros, a gente faz o talk e depois separa nas mini salas. Nesse, a gente vai dar uma olhada como que vai estar a questão do tempo, e aí o Rafa vai estar conduzindo a gente da melhor forma possível, para a gente tirar proveito. É muito interativo, pessoal, e eu acho que a riqueza vai estar realmente nas trocas. Então, super aproveitem, né? E aí eu passo para você, Rafa, a palavra aí para estar compartilhando. Boa, Sil. E aí eu vou trazer a Gi, para fazer uma abertura inicial, explicar o que é a Conquer. Acho que vale super a pena aqui para quem ainda não teve a oportunidade de fazer uma formação, um conteúdo da Conquer. Aí eu vou passar a bola para a Gi aqui, fazer um breve pitch, né, Gi, sobre o que é a Conquer e como que a gente gera valor para os nossos alunos, né, levando principalmente a transformação da educação e aí um modelo diferente, né, de levar conteúdo também para as empresas. Vai lá, Gi. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Giovana, queria agradecer imensamente a Silvana aqui pela parceria, né? Sou Connect, como a Sil falou, de longa data. Esse é um grupo muito forte aqui de conexões e a Silvana, ela traz muitas oportunidades aqui para nós, né, enquanto executivos, para fazermos conexões, aprendermos mais, podermos gerar mais valor entre nós aqui. Então, já agradecer esse espaço aqui. O que nós estamos trazendo hoje, junto com a Silvana, é um workshop muito hands-on, né, mão na massa, em inteligência artificial para aumentar a produtividade, como nós executivos podemos utilizar melhor as ferramentas de inteligência artificial e desenvolver os nossos liderados também nisso, né, o nosso time, nossa gestão. A Conquer, ela nasceu em 2016 com a insatisfação do ensino tradicional. Então, para quem não conhece a Conquer ainda, surgimos então como uma startup em 2016, justamente com essa indignação do que a gente deveria aprender na escola, o que não aprendemos na escola e deveríamos ter aprendido, né? Habilidades necessárias no mercado para que a gente possa alavancar as nossas carreiras. É assim que surgiu a Conquer e hoje, agora no mês de agosto, fez 8 anos. Hoje faz parte do grupo Wiser, né? O Flávio Augusto é um dos nossos sócios aqui de Conquer. E temos aí produtos na área de pós-graduação, educação corporativa, todos voltados para liderança, soft skills e inovação. E aí, quando eu falo de soft skills, é produtividade, gestão do tempo, negociação, influência, inteligência emocional, comunicação e oratória, e assim por diante. Então, estamos muito felizes aqui de trazer essa frente de inteligência artificial, é algo que a gente vem trabalhando junto com os nossos alunos e as nossas empresas, e aqui na Conquer temos 3 pilares muito importantes, né? Um deles é metodologia, que foi desenvolvida no Vale do Silício, voltada para aprendizagem de adultos, e é a metodologia que a gente vai trabalhar aqui junto com vocês hoje, nossos Connects. Professores, como o professor Rafael, que é um profissional no mercado renomado, reconhecido por essa área de inteligência artificial, ele vai se apresentar mais, né? Mas ele que criou o primeiro hub de inteligência artificial no Brasil. E conteúdo, atualizado, direto ao ponto. E aqui a gente diz que é conteúdo QSP, quantidade suficiente para. Qual é a quantidade suficiente que a gente precisa absorver hoje para já sair aplicando no outro dia e que vai fazer a diferença para sanar uma dor ou ser benefício para a gente? Então, mais uma vez, Silvana, muito obrigado, sejam muito bem-vindos. E Rafa, tá contigo. E aproveito para apresentar a Karina, aqui, nossa gerente de produto, que está aqui hoje com a gente também, que no final vai dar uma palavrinha com vocês. Muito bem, Gi. Uma opção aqui de buscar aí um conhecimento para falar de um tema que talvez para muitos de vocês pode ser novo. Para mim é uma honra aqui estar com vocês aqui, né, nesse momento que vocês estão com a gente aqui para falar de um tema. É importante, né, nas nossas empresas, nas organizações. É um tema super quente. E aí eu vou prometer, eu vou executar aquilo que a Silvana e a Gi comentaram de que hoje nossa missão é trazer essa abordagem de inteligência artificial super mão na massa, super hands-on. Então, eu tô com essa missão aqui para vocês, e aí vocês vão entender um pouco também a metodologia da Conquer, de como que isso para nós é importante, né? E aí eu vou compartilhar muita tela. Então, eu tô com 2 telas aqui, eu vou mostrar como navega, vou trazer algumas execuções em termos de ferramenta. Então, se você aí está
enfim, preparado aí para acessar algumas ferramentas. A gente vai navegar desde o começo, passo a passo. Enfim, eu quero trazer muita prática aqui para vocês, para a gente tirar um pouco essa cortina que tem aí sobre esse buzz aí que existe sobre inteligência artificial e a gente tangibilizar de como que a IA pode potencializar nós como líderes e até mesmo nós como, né, atuantes em organizações, influenciando outras pessoas, nossos liderados, nossos pares, e aí a importância disso para o nosso dia a dia, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês, e aí eu fico muito feliz que parece que tem um parente meu aqui, que é o Wilson Trevisan. Eu não sei se é do lado rico da família, tá? Porque eu estou do lado pobre, mas Wilson, super prazer aqui. Tem um Wilson Trevisan aqui na nossa conexão. Não conheço ainda, então não sei se é parente mesmo, tá, Wilson? Mas eu Deve sou da... ser, né? Deve ser, deve ser, Deve deve ser, ser. né? Você deve ser do lado rico, eu sou do lado pobre, cara. Deve ser, cara. Eu achei que você era do lado rico. Não, então ferrou, cara. Então não é dessa vez que a gente vai ter a herança, né? Mas muito bom, isso é um super prazer aqui, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação de quem eu sou, tá? Estou hoje como gerente de inovação da Ace Cortex. Para quem não conhece a Ace foi considerada uma das principais aceleradoras de novos negócios, startups aqui do Brasil. Por 3 anos consecutivos fomos considerados a melhor investidora, né, de startups do Brasil. Além da parte de investimentos em startups, novas soluções tecnológicas, a ACE também trabalha, né, a Ace Cortex trabalha também apoiando grandes empresas, grandes organizações a implementarem programas e projetos de inovação, transformação digital, inteligência artificial. Sou professor da Conca, no tema inovação e também inteligência artificial, sou professor da pós-graduação, e aí a gente tem diversos conteúdos e produtos educacionais vinculados à inovação e à inteligência artificial. Depois a Karina vai apresentar para vocês um super produto que a gente tem dentro da Conquer, que é o Digital Academy. E aí eu sou um dos professores também. Tenho experiência também com algumas grandes corporações aqui listadas, enfim, e eu fui por muito tempo gerente de tecnologia e inovação do sistema FIEP, da Federação das Indústrias, onde eu tive a oportunidade de atuar aí na implementação do primeiro hub de inteligência artificial aqui do Brasil, numa época, né, que a gente brinca, né, que a inteligência artificial era para poucos profissionais, que tinham que saber de programação, e precisavam, de alguma forma, ter um grande investimento, né, para as empresas poderem acessar alguma dessas plataformas. E aí a gente iniciou esse projeto com grande missão de levar a IA para dentro das indústrias, né, que é um tema era um tema relativamente novo para as indústrias. E aí, com a chegada aí da IA generativa, a gente teve uma grande mudança aqui no mercado, e aí a gente vai falar um pouco desse bicho aí de 7 cabeças, que é a IA generativa, mas que mudou muito, né, a forma como a gente olha a tecnologia como inteligência artificial para o nosso dia a dia e a forma como nós podemos utilizar também aqui em termos práticos, né, em termos de execução fortalecendo o papel do líder dentro desse processo. E aí, pessoal, para quem está no grupo, né, a gente rodou uma pesquisa que era para justamente a gente entender um pouco o nível nosso aqui do grupo em termos de inteligência artificial, em termos de algumas ferramentas. E aí eu trouxe alguns resultados, que eu achei bem interessante alguns resultados que eu construí, né, essa nossa abordagem aqui hoje, baseado nesses resultados, e aí vocês vão ver que algumas desses temas aqui a gente vai trazer dentro da palestra. Então, alguns dados aqui, só como curiosidade, né, dessa pesquisa que a gente fez. A maior parte de vocês já utiliza IA ocasionalmente, né? Não está sendo um nível do diário, etc., mas pontualmente para algumas tarefas, para algumas execuções, vocês estão usando inteligência artificial, isso que é muito bom, que mostra que realmente aqui vocês já tiveram várias experiências, ou algumas experiências até positivas, negativas com essas ferramentas, então isso mostra também que é um grupo que está antenado, já está usando essas ferramentas. A maior parte de vocês usam ferramentas desse modelo de linguagem conversacional, né, que é basicamente ChatGPT, Copilot, etc. Então, quase 80% aí, né, enfim, do grupo já usa essas ferramentas. Até trouxe uma pergunta sobre o impacto, né, o quanto que vocês estão sentindo realmente, se essas ferramentas estão gerando algum impacto relevante. 70% ainda não acham, né, estão explorando, mas ainda que não tiveram nenhum grande impacto no dia a dia, ou grande impacto dentro da empresa, que isso também é um ponto para a gente explorar também, né, até tangibilizar alguns conceitos importantes, né, até para a gente usar essas ferramentas no nosso dia a dia, ou até mesmo levar isso dentro da pauta da empresa.
E também, né, algumas pessoas comentaram que estão ainda no início dessa jornada, mas com pouca experiência prática. A grande preocupação que foram colocadas aqui pelo grupo é a questão de privacidade e ética. Eu vou tangibilizar um pouco essa lógica do porquê a gente falar de dados, né, a importância do processamento de dados junto das ferramentas de IA generativa. Ele resvala um pouco do tema de privacidade e ética, né, dentro desse processo, que ainda a gente está ainda no começo dessas discussões, tá? Eu não quero também até não entrar em pautas polêmicas aqui, mas é uma lógica importante que a gente precisa ter e evoluir como sociedade, né? Até como a gente teve outras tecnologias que foram sendo incorporadas no nosso dia a dia, como até a própria internet, né? A gente precisou rever formas e políticas internas, tanto como sociedade ou até mesmo termos morais de utilização dessas ferramentas, quanto também em termos de políticas próprias, específicas dentro das empresas que alinhem isso. Então, é normal, né? Esse tema está sempre vinculado com a parte de privacidade. E, por final, quais são as principais áreas que vocês apontaram como potencial que a inteligência artificial pode ser tratado? E aqui muito está relacionado aqui também com conteúdo, a parte de atendimento ao cliente, a parte de operações e relação, né, que precisa de processos mais eficientes, etc. E, por final, o que vocês esperam, né, desse nosso workshop? 60% aqui, que é justamente da onde que a gente se conecta dentro da nossa formação, que é ferramentas de IA generativa na prática. Então, essa é a minha grande missão que a Silvana trouxe, a Gi trouxe também. Vamos tirar um pouco essa cortina, né? Esse buzz que tem sobre IA generativa e vamos tangibilizar. Eu, como profissional, eu, como líder, posso usar no meu dia a dia, sair daqui desse nosso encontro aqui e já começando aplicando algumas ferramentas, ou até mesmo desmistificando algumas aplicações dessas ferramentas. Então, essa é a minha grande missão, né? Entender como IA generativa pode revolucionar a forma como a gente trabalha no dia a dia, e principalmente nós, como líderes aqui, já que a gente temos aqui o grupo principal com lideranças e com líderes que faz gestão de pessoas, que toma as decisões estratégicas, enfim, é a importância da gente falar de IA generativa. E eu dividi aqui em 3 blocos. O primeiro bloco, a gente vai falar um pouco de conceito, explicar para vocês, eu sei que vocês tiveram outros encontros para falar sobre inteligência artificial, mas eu vou aterrissar alguns conceitos que eu acho que é importante a gente estar na mesma página. O segundo bloco, que a gente vai navegar em ferramentas essenciais. Eu sei que a maioria aí usa o ChatGPT, né? Mas a gente vai dar uma passada nas principais ferramentas que são, entre aspas, essenciais nesse processo. E terceiro, eu vou também trazer algumas outras ferramentas mais específicas para o dia a dia que vocês podem sair daqui já utilizando. E a gente tem alguns presentes aqui no nosso encontro. Então, para vocês aqui, esse é meu disclaimer para vocês não saírem aqui antes de acabar a nossa palestra, porque quem ficar até o final, a gente vai vai compartilhar com vocês uma lista de ferramentas práticas validadas por nós, por nós e pelo time da Conquer, para justamente vocês saírem daqui colocando a mão na massa. Mas só vai receber esse link quem ficar até o final. Olha só. Já fiz um disclaimer aqui para vocês não perderem até o final da palestra, porque isso vai ser um ponto importante para vocês. Bora lá, pessoal. Eu trouxe aqui até para a gente ter algumas interações. Fique bem à vontade de trazer algumas questões no chat. Se quiser levantar a mão, nós estamos aqui em algumas pessoas, em 26 pessoas, e fique bem à vontade se vocês quiserem complementar e trazer alguma visão, né, alguma contribuição aqui nesse sentido. E eu gosto de fazer uma primeira interação que eu vou trazer o mente, e eu queria entender com vocês também sobre algumas ferramentas que vocês usam no dia a dia, tá? Como que vocês consideram? E aí, pessoal, eu não quero que vocês tragam uma ótica sobre ferramentas, sobre inteligência artificial como um todo, tá? Não precisa saber tecnicamente, mas falando de ferramentas de IA, como que vocês consideram dentro dessa jornada, né? Se você está iniciando, se você já usa um pouco, sabe se virar bem, ou se você é um super expert, pode colocar aqui como que você se considera em termos de utilização dessas ferramentas. Temos aqui, a maior parte das pessoas já entende pouco, já sabe se virar, que bom, que ótimo, legal. Algumas pessoas estão começando nessa jornada, legal. Não tem nenhum expert aqui no nosso grupo? Ninguém se arrisca de colocar como expert no grupo? Não? Não apareceu nenhum expert. Que bom também que, por outro lado, não apareceu nenhum que caiu de paraquedas aqui, né? Que geralmente, quando a gente faz essa pergunta, sempre tem umas 2, 3 pessoas que, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que é inteligência artificial? Mas bom saber aí que vocês são líderes super antenados
que a maior parte de vocês, né, já entende um pouco, já sabe se virar, e aí eu espero trazer aqui um conteúdo democrático nessa abordagem. Então, para vocês que entendem super um pouco mais dessas ferramentas, eu vou trazer algumas dicas, alguns hacks, que a gente chama essa palavra moderna aí, né, que vocês podem melhorar mais a experiência nessas ferramentas, e mesmo que você esteja aqui, esses 6 colegas, né, que estão no início dessa jornada, fique tranquilo também que eu vou começar do básico, do começo, e vamos dar alguns passos a passos importantes para vocês acelerarem dentro dessa jornada. E aí, uma segunda pergunta que eu quero entender com vocês. Dessas ferramentas aqui, o que vocês já usam, o que você já realmente utilizou para resolver um problema no dia a dia, tá? Aquilo que vocês não só, eu abri lá o ChatGPT, fiz uma interação por voz, e aí ele me respondeu coisa. Não, realmente resolveu um problema. Responder um e-mail complexo, gerar uma imagem específica. Enfim, quais são as principais ferramentas que vocês estão usando hoje em termos de IA generativa, até para dar uma calibrada também um pouco na minha abordagem aqui. Legal, a maior parte aqui ChatGPT já era o esperado, algumas pessoas aqui já usaram o Copilot, Gemini, legal. O Gama, né, que é a ferramenta de geração de apresentação, e Dall-E, que é a ferramenta de imagem. Muito bem, muito bem. Então, aqui, pelo menos, todo mundo já usou uma dessas ferramentas, né? Pelo menos todo mundo já acessou uma dessas ferramentas, muito bem. E aí, o Leonard Cloud, o Claude é da Anthropic, né? Um modelo de linguagem que há 3 semanas atrás foi liberado, né? Anthropic, ela tem um investimento da Amazon, né? Que é um modelo de linguagem da Amazon muito boa também, inclusive alguns benchmarks comparativos de análise de dados. O Claude ele tem mostrado um bom desempenho também, enfim, possivelmente a gente não conhece tanto é que não apareceu algumas pessoas utilizando, mas é uma ótima ferramenta também de modelo de linguagem, tá? É super interessante. Mas legal, pessoal, ChatGPT aqui é o principal, e aí vamos navegar em algumas dessas essenciais aqui, que é o Gemini e o Copilot, para quem não utilizou ainda, entender um pouco essas diferenças. E por final, até fazendo uma auto-reflexão aqui de vocês, como que vocês se sentem quando a gente fala dessas ferramentas, do impacto dessas ferramentas vai gerar no nosso dia a dia? Se a gente fosse olhar nesse barco aqui, qual é o personagem que vocês se enquadram aqui quando a gente fala de ferramentas de IA generativa? E aí, principalmente, na responsabilidade como nós, como líderes, temos quando a gente precisa levar esse tema, ou até mesmo precisamos ser protagonistas, né, nesse tema para nossas equipes. Como que você se sente? Onde você está nessa imagem aqui, até para a gente trazer um pouco dessa visão aí, desse papel, né, e dessa forma como você se enxerga com relação ao tema, tá? Já aparecendo algumas bolinhas aqui, algumas pessoas estão olhando para frente, né, então estão dentro do barco, olhando de uma maneira positiva, algumas subindo aqui a escada para tentar ver mais longe, né, como essa possibilidade dessa ferramenta pode ter. Legal, algumas pessoas lá na frente esperando, outras no timão, né, carregando. Algumas pessoas tentando entrar aqui no barco, né, então já chegando aqui também para poder entrar, né, pelo menos aqui se ambientar com esse barco. Mas legal, pessoal. Outras estão quase caindo aqui. Mas que bom que a maior parte de vocês, né, ou estão no barco ou querendo entrar nesse barco, né? A gente já trouxe essa imagem para alguns outros grupos, né? E aí a gente tem gente, vou estar aqui na ilha, para mim não é importante. Então, IA generativa para mim não é tão importante. Ou até aqui eu estou sabotando aqui, atirando nesse barco, né? Já apareceu. Mas que bom que a gente tem um grande alinhamento aqui como grupo. Então mostra que realmente a gente está aqui com um super grupo que olha primeiro positivamente, já usa bastante ferramentas e olha também positivamente sobre essa visão das ferramentas de inteligência artificial. Vou trazer aqui alguns slides introdutórios, mas eu vou dar uma passada super rápido. Eu quero trazer alguns dados importantes, até para gerar algumas reflexões sobre esse tema, tá? Então, o primeiro a gente realmente, né, todo mundo sabe, a gente está vivendo um grande super ciclo, né, da inteligência artificial. Então, quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico junto com desenvolvimento econômico, né, a potencialidade da inteligência artificial na transformação da sociedade, a gente pode considerar como um novo super ciclo de desenvolvimento social, econômico que a gente vai ter. Que isso vai impactar não só nós como sociedade, mas também as empresas, né, e nós como profissionais nesse contexto. Então, por isso se fala muito, né, desse novo super ciclo, o super ciclo da inteligência artificial. Só que isso também gerou uma certa visão, né, uma certa hype sobre o tema, e aí essa preocupação, imagino de vocês aqui em termos internos dentro da empresa, de políticas, discussões internas, que esse tema ele tá quente, né? Até mesmo ele está saindo um pouco
do controle sobre essas abordagens, né, que entrando justamente no super ciclo que chega a quase ser uma hype, né? Estamos numa grande hype, numa grande onda que a gente fala de IA, inteligência artificial. Então, isso é um discurso que está no dia a dia das empresas, fala da importância né, de produtos e serviços usando IA, mas nós também como profissionais, né, o quanto que a gente precisa usar essas ferramentas. Então, realmente, a gente está nesse super grande ciclo. E aí que mostra também, eu trouxe aqui uma informação, que esse ciclo está tão grande, esse novo ciclo, né, esse hype que a gente está falando de inteligência artificial está tão grande que até mesmo, né, quando a gente fala de mercados tradicionais, é um tema que já está sendo abordado, como o nosso colega aqui, o Dair José. Para quem não conhece o Dair José, é um ícone do brega, inclusive lançou agora um super disco, né, que fala sobre inteligência artificial. Inclusive ele usou ferramentas de IA para produção, masterização, né, do áudio, etc. Então, se até ele, né, o Dair José, no mercado super nichado, né, um mercado super tradicional, com seus 72 anos, né, já estava falando, né, a gente quase enquadra aqui o tema de IA no mesmo enquadramento de falar de paleta mexicana, ou também do copo Stanley, né, que são essas ondas, e isso gera um certo buzz sobre as ferramentas, né? Por que não nós também, como profissionais, como líderes, devemos também tangibilizar um pouco mais e tirar um pouco esse buzz, né? O que na prática isso funciona ou não funciona? O que na prática eu consigo aplicar no meu dia a dia para que eu saia um pouco dessa hype, desse buzz e comece a tangibilizar em termos práticos, né? Usando hoje no nosso dia a dia, né? E aí, e essa primeira pergunta que eu quero trazer aqui para vocês como pano de fundo, né? E qual que é a minha relação sobre essas ferramentas de IA generativa? Eu estou sendo proativo, como papel responsável de líder, de gerar esse tema de pauta, de levar ferramentas de IA para melhorar meus processos, né? E justamente estimular que a minha equipe conheça essas ferramentas e faça um teste para experimentar essas aplicações, para ver o resultado que a gente vai ter na área. Será que eu estou levando, estou impulsionando essa utilização? E a gente lida com diversas empresas e tem maturidades diferentes dentro desse relacionamento, que tem empresas que limitam até o acesso do ChatGPT. Tem empresas que não autorizam o uso de ferramentas para processamento ou até mesmo não usam ferramentas específicas, não autorizam, né, o colaborador usar essas ferramentas, né? E aí, por isso que eu trago sempre essa relação, né? Como que nós, como líderes, podemos incentivar e olhar, né, com cuidado e também trazer essas discussões sobre a importância de usar essas ferramentas da área generativa para justamente fazer melhor, né, e de alguma forma atuar e melhorar os nossos processos, nossas empresas e tudo mais. Lógico, a gente precisa ampliar um pouco essa discussão pensando em políticas, pensando em orientações, né? Mas a mesma lógica da gente restringir o ChatGPT, a mesma lógica que a gente vê hoje, que a gente é quase absurda, quando surgiu o surgimento da internet, quando a gente restringia, né? Eu sou do ambiente de fábrica, que você não podia ter acesso ao Wi-Fi. O Wi-Fi não era liberado, né? Em algumas até áreas administrativas, né? É a mesma lógica por trás, né? De limitar também o acesso a algumas ferramentas, que acaba também limitando as potencialidades que essa ferramenta pode gerar. Por isso que a gente está nesse início e vocês, nós como líderes, né, precisamos colocar na pauta, precisamos discutir sobre isso, precisamos criar as melhores políticas, precisamos orientar também nossos colaboradores para as melhores, né, práticas com relação a essas ferramentas. Por isso que nós aqui estamos trazendo aqui em termos práticos, né, de como que isso pode afetar nosso dia a dia, tá? Oi, Rafael. Ponto? Uma dúvida sobre a linha histórica. O Watson não é para você um ponto marcante? Ele é um ponto marcante em termos empresariais, mas em termos de acesso, né? E até cruzar a linha de escala, né? A gente vê, por exemplo, a aplicação de ferramentas de IA generativa que você não tem custo para acessar, né? E o próprio Watson, nessa evolução, até disponibilização das ferramentas de IA, né, para a criação para as empresas disponibilizarem soluções e serviços baseados no processamento de dados, né, ou da inteligência artificial baseado no modelo do Watson, em termos empresariais ela funciona, mas quando a gente fala de escala e contexto, né, e acesso que as ferramentas de IA generativa forneceu, né, ou deu, né, em termos práticos, esse a gente está falando de um outro nível de acesso, né, outro nível de possibilidades que a ferramenta vem nos trazendo, né? Eu acho que é mais nessa linha, tá? Então, em termos empresariais, ok, mas até para você ter o acesso ao Watson, você precisar fazer um grande investimento para modelar nisso, né? E hoje, quando a gente fala de IA generativa, a gente está vendo ao contrário, né? Você tem um acesso ao grande modelo de linguagem, que foi modelado com uma base super densa, com modelo computacional super vasto, que hoje está acessível
para diversas pessoas, né? Então, acho que essa relação de impacto que a gente está vendo aqui, principalmente quando a gente fala de IA generativo, tá? Boa, Beleza? obrigado. Valeu, gente. Obrigado, Marlon. Legal. Então, é normal que a gente acaba ficando um pouco perdido, né? Meu Deus, eu acordei nesse mundo. Parece. Até eu escutei isso de um executivo, né? A gente lida com bastante executivo que fala: Meu Deus, a sensação que eu acordei num dia normal no Brasil e o idioma é o russo. Falar dessas ferramentas, de como usar na prática essas ferramentas, né? Então, como tangibilizar um pouco mais. E eu trouxe alguns dados importantes quando a gente fala de IA generativo, tá? Primeiro, e a importância de nós, como líderes, né, levarmos essa pauta para o nosso dia a dia, para nossas discussões. Primeiro, esse dado recente da Work Trend Index, né, que é uma pesquisa feita pela Microsoft e o LinkedIn esse ano, que mostrou que a maior parte dos colaboradores já estão trazendo ferramentas próprias de IA generativa no trabalho. Então, ou seja, mesmo que não tenha uma política institucional da empresa que fala sobre recomendação, utilização, etc., até mesmo licenças pagas pela empresa, hoje os colaboradores já estão acessando, já estão levando suas próprias ferramentas, ou até mesmo processos, né, ou atividades do dia a dia sendo processados dentro dessas ferramentas. Um outro dado, e aí uma pesquisa que também abordou os líderes, que a maior parte dessas lideranças, né, afirmam que também as empresas não possuem uma visão clara de como implementar IA generativa de forma eficaz, ou seja, ainda não tem um grande plano ou ainda não tem estabelecido, né, quais são as formas e as frentes que vão ser aplicadas à IA generativa, o que mostra que tem bastante oportunidade, né, para a gente levar esse tema e ser uma pauta importante nesse contexto. E 66% dos líderes mencionaram que não contrataria alguém que não sabe usar IA generativa. Ok, ponto. Porém, mais da metade dos colaboradores que também foram entrevistados, né, não só lideranças colaboradores, eles sentem receios, eles não admitem, né, que usam ferramentas de IA com medo de ser demitido, tá? Então, essa é uma lógica, né? Todo mundo fala da IA, vai roubar os empregos, o que vai acontecer com algumas profissões, etc. Mas é uma lógica da importância da gente tangibilizar, ou até mesmo ser bem acessível com relação a esse tema, para que, né, nós levarmos essa discussão importante, orientar nossos colaboradores e até mesmo, de alguma forma, também incentivar com que essa liberdade, né, de testar e modelar algumas ferramentas, para testar em alguns processos, isso é o papel nosso aqui, de dar esse suporte, porque é um caminho sem volta, né, em termos de ferramentas práticas e até mesmo em termos de impacto que essas ferramentas vão gerar. E aí eu trago qual que é o impacto que essas ferramentas vêm gerando em termos dos profissionais, e esse é um dado bem interessante do MIT, que mostra, né? Eles basicamente pegaram dois públicos, eles pegaram profissionais recém-formados, usando por uma atividade de produção de conteúdo, e esses recém-formados usando ferramentas de IA, e profissionais com mais de 15 anos de experiência sem ferramentas de IA. E o que eles avaliaram? Eles fizeram um teste a cego nas entregas que eles estavam produzindo, identificaram que aqueles profissionais recém-formados, usando ferramentas de IA, eles conseguiam produzir, gerar, né, e produzir conteúdos 18% melhores do que aqueles profissionais com mais de 15 anos de experiência. E aí trago uma reflexão aqui para vocês. Imagina se fosse ao contrário, né? Se os profissionais super experientes com ferramentas de IA, o quanto de impacto e qualidade nessa entrega que poderia ter. E é uma reflexão aqui nossa, né? Como que eu alio minha experiência, meu conhecimento com uma boa ferramenta dentro desse processo para que melhore minha forma como entrego, minha forma como de alguma forma também produzo, executo alguns projetos, alguns processos, enfim, e o impacto que isso vai dar também alinhando, né, a experiência profissional, a experiência prática aqui de vocês com justamente as ferramentas de IA que pode impulsionar essa experiência. E aí, quais são as principais frentes que a gente vê hoje os líderes usando a IA generativa, tá? E esse é um dado também super recente da HBR, que mostra que, basicamente, os líderes vêm usando nesses 6 blocos aqui. O primeiro é na resolução de problemas técnicos, e o apoio técnico na resolução de problemas, não só também na parte de desenvolvimento, mas também soluções e resoluções de problemas complexos e técnicos relacionados. A parte de edição e criação de conteúdo, suporte e planejamento pessoal e profissional, a parte de aprendizado e educação, que também é uma esfera importante de ser utilizado,
Criatividade, né? E aí tem também a lógica de usar essas ferramentas de IA para o processo criativo e, por final, a parte de análise de dado, pesquisa, e tomada de decisão. Então, essas 6 frentes aqui, esses 6 campos, vamos dizer assim, é onde que os líderes têm usado mais quando a gente fala de ferramentas de IA generativa. E aí eu trago aqui também uma reflexão de vocês. Onde que estamos usando mais? Será que a gente usa para fazer uma análise de dados? Para tomar decisão, para fazer um processamento de uma planilha, por exemplo? Como eu posso explorar também a utilização para a criação de um conteúdo específico, me ajudar a escrever um texto, um e-mail super complexo que eu preciso mandar para um cliente, ou até mesmo de um planejamento que eu preciso fazer, que posso passar para uma ferramenta de IA generativa. Então, aqui é também para a gente abrir um pouco os nossos horizontes da potencialidades e outras frentes que a gente pode explorar em termos de IA generativa. E aí, onde que as empresas vêm focando na aplicação da IA generativa em principais áreas? Quais são as principais áreas ou quais são os principais investimentos, né, que essas áreas vêm fazendo em termos de IA generativa. E essa aqui é uma pesquisa, né, até recentemente da McKinsey, que mostrou que as principais, essa é um gráfico que mostra o impacto em termos de bilhões aqui, né, versus também o impacto em percentual em que as áreas estão focando seus orçamentos para a implementação de ferramentas específicas, ou até modelagem de ferramentas específicas de IA generativa. E a gente vê, além das clássicas áreas de desenvolvimento de software, né, enfim, que envolve produção, né, de algumas ferramentas que envolvem TI, né, propriamente, mas também áreas de operações relacionadas ao cliente, vendas, marketing, né, onde que potencialmente a gente tem um grande direcionamento do dinheiro. Em mercado de investimento a gente fala follow the money, né, onde que o dinheiro está indo. A gente tem principalmente áreas de vendas, marketing e operações relacionadas aos clientes, que são efetivamente as áreas onde estão sendo focados aí a maior parte dos recursos e onde que potencialmente são áreas importantes, né, que a IA generativa acaba impactando. Em resumo, pessoal, trouxe esses dados mais para a gente contextualizar e algumas informações importantes, né? Por que a gente está trazendo essa pauta aqui hoje? Por que a gente vem falando sobre IA generativa e algumas ferramentas de IA? E a importância de o quanto que essas ferramentas, né, vão impactar o mundo dos negócios, e nós, como líderes, né, precisamos entender um pouco melhor e até mesmo levar, né, como uma pauta de discussão para criar planos de ações, estratégias nesse sentido, tá? Eu não vou entrar aqui um pouco tanto em detalhes sobre o conceito, tá? Mas trazendo uma linha geral, quando a gente fala de IA generativa, né, eu quero trazer uma diferença entre a IA tradicional e a generativa, até para a gente poder entender um pouco mais essa lógica de ferramentas, né? E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, pegando um conceito super simples, não técnico, tá? E a gente pode enquadrar, né, ou caracterizar como uma capacidade de um computador imitar funções cognitivas humanas, como aprendizado e resolução de problemas. Simples, né? Essa lógica, ela se enquadra bem em termos conceituais, tá? Porém, existe uma série de componentes importantes quando a gente fala desse computador, né, que imita funções cognitivas humanas, que a gente fala um componente importante que dados, né? Dados a parte de modelagem das informações, né, que alimentam essa rede neural de aprendizado por trás, né, que se conecta em termos de base de conhecimento, né, essa capacidade de o computador acessar a base de conhecimento para tangibilizar, e a gente fala de rede neural, da lógica justamente natural, que a gente fala das conexões cerebrais que a gente tem, né? Então, essa lógica de você conectar bases de conhecimento, informações para poder gerar uma resposta, né? E essa resposta que é gerada no final, ela retroalimenta para evoluir essa rede neural. É um conceito super simples, né? Em termos práticos, mas em termos de tangibilizando, né, em sistemas, né? A gente tem, quando a gente fala de IA tradicional, a gente tem basicamente um modelo como esse, que usa a imagem computacional, e aqui é um exemplo de um projeto que também a gente teve a oportunidade de acelerar, que é justamente uma solução que é uma câmera que vai em cima, na frente do vagão, para identificar pontos de avarias dentro do trilho, né, dentro do percurso onde o trem vem passando, né? Então, qual que é a lógica por trás dessa solução? A gente teve uma base de dados, que são várias imagens, né, referente a trilhos e pontos de avarias dentro desse trilho, e é alimentado, né, dentro dessa rede neural, que é basicamente computador, e enfim, seus processamentos dentro desse computador. E aí, quando eu modulo esse computador e coloco uma imagem, como, por exemplo, uma imagem aqui, né, de uma estaca aqui quebrada, uma via quebrada, ele vai me dizer, né, nos primeiros momentos, que tem realmente uma necessidade de fazer algum reparo, alguma manutenção. Nas primeiras respostas, ele vai errar dentro desse processo, e aí acontece uma lógica, né,
que é a lógica de retroalimentar esse aprendizado para fazer uma evolução dessa rede neural. Então, a lógica de você trabalhar com dados, informações, para criar efetivamente, né, essa base de conhecimento dessa evolução da rede neural, isso faz com que essa IA generativa consiga, de alguma forma, essa IA específica aqui, tradicional, ela consiga identificar problemas e desafios dentro desse ponto, e aí dando respostas ágeis, aí, de acordo com a imagem que é processada, de acordo com o dado que é processado. Qual que é a grande diferença desse modelo aqui, né, para o modelo da IA generativa que nós vemos hoje? Hoje, a entrada do input da informação, dos dados, ela é feita por um prompt, né, que a gente chama de prompt. Eu vou trazer para vocês um pouco mais sobre o conceito, né, até como estruturar melhor esse prompt, que ele é feito por linguagem textual. A gente escreve como se a gente estivesse escrevendo com chat ou falando com alguém, né? Então, antes, para você acessar um modelo como esse de aprendizado, até mesmo modelar uma base de informação para evoluir a rede neural, eu precisava saber de programação. E eu precisava ter um sistema por trás que conseguisse processar, né, essas informações dessa forma para que retroalimente essa base de informação. E hoje, com a IA generativa, a gente tem uma entrada de dados textual, justamente com uma grande abordagem, uma grande massa de dados, que esse modelo ele acabou sendo desenvolvido e modelado, uma grande capacidade de, o que a gente fala, capacidade computacional, né, desses deep learnings de aprendizado que existe dentro dessa máquina, desse computador, para gerar uma resposta única e um conteúdo único. Tá? Então, quando o nosso colega Marlon aqui perguntou, o Watson foi uma grande evolução, realmente foi uma oportunidade para as empresas terem acesso, né, um modelo até SaaS, em termos de desenvolvimento de uma solução e tal, usando o IA, né, inteligência artificial. Mas quando a gente fala da IA gerativa, a gente quebrou um pouco essa lógica de que poucas pessoas precisavam saber de programação para modelar um sistema, para justamente ter uma resposta criativa nesse sistema. A gente tem uma grande quebra de paradigma com a IA generativa, que eu, por um simples texto, uma interação super simples, eu consigo acessar bases de conhecimento super complexas e densas, né, que foram modelados, inclusive com grandes investimentos por trás, para me gerar um conteúdo único, um conteúdo que, né, foi processado, foi gerado a partir dessa base de conhecimento, né? E aí isso permite vários tipos de aplicações, até mesmo de soluções que a partir de um texto pode gerar um vídeo, a partir de um texto ele pode gerar criações ou até mesmo um planejamento de um projeto. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que faz isso, né? E aí de N formas, de uma maneira super simples, né? Estritamente no code, ou seja, sem programação, que vocês conseguem já acessar e usar, né, dentro dessa lógica de IA generativa. Legal, pessoal, trouxe aqui um pouco de conceito e agora vamos tangibilizar que tipos de problemas, desafios que efetivamente eu posso usar a IA generativa. E eu gosto dessa classificação aqui, né, que basicamente resume um pouco, e até vocês trazendo algumas reflexões aqui, sobre onde eu posso aplicar mais, né, essas ferramentas de IA generativa, que é o TID. Se eu uso, explicando, né, se eu uso, ou eu preciso, né, gerar um texto, ou uso textos, né? E aí as informações estão dentro de um texto, que eu preciso gerar um processamento, que vai me gerar um novo texto, ou seja, uma ação, um conteúdo, um artigo, um relatório, etc. Potencialmente, essa é uma aplicação que você pode usar de IA generativa. Da mesma forma, imagem. Se eu trabalho com imagem, não só com conteúdos, né, e que envolve imagem, com fotos, enfim, vídeos, que tem a necessidade, né, de gerar uma nova imagem também, uma saída de uma nova imagem, potencialmente onde a gente pode usar a IA generativa. E, por último, dados. Então, se eu trabalho com uma massa muito grande de dados, ou faço análise de dados, né, ou tenho um Power BI que eu preciso extrair esse dado e fazer um novo processamento que às vezes o Power BI não me traz, né? Se eu trabalho com isso e a saída também é dados, inputs, etc., eu até mesmo posso usar, né, ferramentas para organizar um pouco melhor esses dados, potencialmente a gente pode usar a IA generativa, né? E aí, existem alguns passos efetivos antes da gente colocar a mão na massa e executar dentro dessas ferramentas. E o primeiro passo é sempre uma reflexão, né, de qual é o problema que eu quero resolver com a IA. Se eu tenho uma clareza, né, de qual é o desafio que eu quero resolver, ou até mesmo de qual tipo de resultado eu espero da ferramenta, né, isso vai conseguir ajudá-los aí a definir qual é a melhor ferramenta para aquele tipo de problema, tá? Então, até uma lógica assim, né? Se eu quero criar
ou fazer uma análise de um dado complexo para me gerar um cruzamento, sei lá, de um gráfico que me traz uma informação, uma visualização daquele dado, para que eu quero aquele dado? De que forma que eu tenho aqui essa base bem estruturada? Para que tipo de desafio que eu preciso usar essas ferramentas, né, para me resolver, para gerar algum resultado mais específico, né? Então, essa lógica de você entender muito bem, fazer uma reflexão sobre o problema ajuda também a direcionar qual é a melhor ferramenta e a forma como vocês podem usar essa ferramenta no dia a dia. E aí eu gosto, a gente aqui na Conquer criou esses quadrantes que pode ajudá-los aí a pensar onde a IA pode conectar em termos práticos no dia a dia. E esse quadrante ele é baseado, né, em tarefas simples e não crítica, versus tarefas complexas e estratégicas, baseado em alta empatia e baixa empatia, ou seja, empatia com relação à informação que é gerada para dar uma resposta, ou seja, que envolve possivelmente uma interação com outros humanos ou que tem uma certa sensibilidade na resposta, né? Então, esse parâmetro aqui de empatia, ele traz mais essa análise de que o quanto que eu preciso ser empático de usar essas informações ou o quanto que eu preciso ser empático para conhecer o contexto para usar essas informações que a IA generativa me gerou. Então, aqui é um ponto de vocês levarem depois até para refletir em termos de processos, atividades e tarefas que vocês podem usar e aplicar a IA generativa. E aqui eu trouxe aqui mais alguns detalhes. Então, por exemplo, quando a gente tem tarefas simples, não críticas e precisa de alta empatia, são tarefas que exigem interação humana mais empática, por exemplo, atendimento e suporte ao cliente, ou até mesmo algum assistente que você precisa modelar também a resposta que é a dar, mas eu preciso dar uma roupagem mais empática em termos de resposta, né? Então, por isso que o humano ele acaba controlando esse processo, usa IA como uma parte, mas a análise, né, e dessa resposta ela acaba sendo importante, até tarefas que precisam super empatia mais complexas, né, como, por exemplo, decisões médicas delicadas, gerenciamento de crise, que a IA ela consegue me ajudar em algumas orientações e tipos de ações e soluções que podem ser feitas, mas a decisão ele acaba sendo sempre nossa, né, em termos se aquilo se enquadra dentro desse contexto. E aquelas tarefas de baixa empatia, né, não críticas, né, e simples, que justamente aquelas que podem ser feitas 100% por IA, são tarefas rotineiras, né, que podem ser automatizadas, que não precisam de interação humana, automação de alguns processos, algumas análises técnicas, algum processamento de dados, né, que 100% dessas tarefas podem ser feitas por inteligência artificial, e aquelas tarefas que ela, de alguma forma, empática, ela tem um baixo, né, não é necessário uma grande empatia para essas tarefas, porém são tarefas complexas, estratégicas, e aqui vai muito da decisão de análise, até mesmo, por exemplo, a gente usa IA generativa, né, dentro desse processo para fazer valuation de empresas, que aí vai para um contexto metodológico dentro dessas análises, contexto de processamento das informações, né, e aí foi modelado justamente para fazer esse tipo de análise, que são tarefas que são teoricamente complexas, porém, em termos de informação e a geração, né, eu preciso não preciso ser tão empático, né, para usar esse tipo de resposta. Então, fazendo uma análise como desses quadrantes, vocês conseguem enquadrar e identificar possíveis potencialidades de tarefas. E aí entramos num ponto importante, que é o ponto do prompt, né? E aí a gente falou um pouco qual é a lógica por trás de um bom prompt, e aqui já trazendo algumas dicas para tangibilizar, e logo mais vou acessar algumas ferramentas para vocês poderem tangibilizar um pouco essa lógica do prompt. O prompt, né, para quem não conhece o termo, nada mais é que é o comando que a gente coloca nas ferramentas para gerar uma ação, né? E hoje, como eu disse, né, quando a gente fala de IA generativa, esse prompt, que antes precisava ser um código, hoje a gente faz, né, linhas textuais, até áudios, né, enfim, imagens, etc., que isso potencializa também a sua utilização. E aí tem uma lógica de informática, né, e de computação que a gente fala que se a entrada de dados é ruim, a saída, o processamento da informação também vai ser ruim, né, que é lixo entra, lixo sai. Que, basicamente, se eu tiver um péssimo prompt para usar, vou abrir o ChatGPT, e aí não gastar um tempo, né, detalhando um pouco mais do que você quer, qual o tipo de problema, quais são os dados que eu tenho a respeito, possivelmente a IA generativa ela não vai fazer milagre, vai gerar uma resposta ruim. E aqui eu já pego aqui algumas experiências, né? Eu tive uma péssima experiência com o ChatGPT, etc. Mas eu vou antecipar aqui que muito provavelmente se esse processamento ele não foi uma resposta assertiva para o seu problema, muito provavelmente você não dedicou o tempo necessário para construir um bom prompt, algumas informações desse prompt importantes para que essa resposta fosse mais assertiva para o seu contexto, tá? Então, essa lógica, cabe aqui, né, dentro desse contexto. Então, por isso que a gente precisa ter
algumas estruturas importantes para levar em consideração no prompt antes da gente usar, por exemplo, o ChatGPT, tá? E aqui na Conquer criamos aqui 5 fundamentos principais para vocês escreverem e utilizarem um bom prompt. E aqui está o momento aqui do primeiro ouro que a gente entrega, que vocês usando efetivamente essas cinco fundamentos, os 5 elementos, vocês vão ver que o prompt de vocês vai mudar muito, tá? Então depois até façam um teste, a gente comprovadamente, né, seguindo esses 5 fundamentos, vocês vão ter um grande impacto no prompt. O primeiro quando você for escrever esse prompt, a lógica inicial, né, e uma lógica até bem disseminada, que é a lógica de você definir o papel. Defina o papel que você deseja que a IA desempenhe para aquele contexto, para aquele problema. O que a gente chama, né, as ferramentas de agente são ferramentas de contexto. Você vai acessar, vai dar o direcionamento de um contexto, e ele vai processar as bases de informações internas deles, em termos de conteúdo, e até modelo de linguagem atrelado àquele contexto para gerar uma boa resposta. Então, você definir no papel, atue como especialista financeiro, atue como um líder de uma grande empresa, de uma indústria de base, enfim, ele já ajuda a pegar aquele contexto para direcionar para uma boa resposta. O segundo é ação. Qual ação você espera e deseja que a ferramenta de IA faça e atue, né? Ou, de alguma forma, qual o tipo de ação que você quer que a ferramenta execute? A terceira, que é o contexto. Quais são os dados que eu tenho de contexto? Quais são as informações de histórico, abordagem, ou até informações subjetivas que eu tenho sobre o contexto? Qual a intenção com relação àquela ação que vai me gerar? Eu quero que essa resposta, né? Eu vou usar essa resposta para uma reunião que eu vou ter com a diretoria, eu vou usar para essa resposta para uma apresentação comercial de vendas, eu vou usar essa resposta para disseminar um dado relevante interno. Então, qual a sua intenção com relação a essa resposta? Por quê? Como eu disse, tá? A ferramenta é uma ferramenta de contexto. Então, se você trouxe o contexto de qual é o papel e você trouxe para que você vai usar, né, aquela resposta, isso vai fazer com que as bases de informações, de conhecimento, sejam direcionadas mais para esse contexto. E por último, o formato. Qual o formato esperado dessa resposta? Se vocês querem um formato de tabela, um formato de tópicos, etc., isso ajuda a super enquadrar também as etapas e também o contexto, né, da forma como a IA vai gerar essa resposta. Então é o momento agora de vocês tirarem um print, tirar uma foto e lembrarem do Pacif sempre que vocês forem usar o ChatGPT, tá? E aí, pessoal, o que a gente sai aqui? A gente sai, um exemplo claro aqui, né? De uma aplicação como essa, como a gente geralmente acaba fazendo, né? Às vezes abre o ChatGPT, preciso resolver uma coisa, cria os tópicos para uma apresentação de vendas, né? Geralmente morre aí nosso prompt. Mas por uma lógica dessa forma, usando o Pacific, que estou preparando uma apresentação para uma reunião com a diretoria e gostaria da sua ajuda. Atue como um líder comercial de uma indústria de base. Então, aí pegou o contexto, líder comercial, indústria de base, que também você trouxe um contexto, e você setou o papel da ferramenta específica para gerar essa resposta. Ação. Preciso de ideias para os slides que mostram o nosso crescimento histórico, as inovações recentes e as projeções de venda. Contexto. Aqui estão alguns dados. Nossas vendas nos últimos 3 anos, XYZ, nossos produtos mais recentes e o mercado que está movendo tais direções. Ou seja, se você trouxer também informações de tendências, dados de tendência, etc. Então, no contexto onde você traz os dados, né, que referenciam um pouco a lógica que ele vai criar essa resposta e também até mesmo base de informações que você pode usar. Intenção. Qual a sua intenção? Minha intenção é destacar nossos pontos fortes e aprovar uma nova vaga. Então, a lógica de você construir essa apresentação, não só apresentando esses resultados, é que no final você quer aprovar uma nova vaga para a área, né? Então, você trazendo também um contexto, e aí ele vai também direcionar essa resposta para esse contexto. E o formato? Eu forneço uma lista de tópicos para os slides da apresentação com breves descrições e pontos-chave. Vocês usando, né, essa lógica do Pacif, vocês vão ver que tem uma grande forma, né, uma grande evolução na forma como a IA generativa ela vai responder, vai trazer essa resposta, tá? Então, essa aqui em termos práticos, aqui o que a gente acaba utilizando, né, e que acaba evoluindo bastante. Depois faça um teste sem o Pacif. Então, abre o ChatGPT, pega o histórico lá de ações e relações que você já tiveram lá dentro, né, em termos de chamadas para o ChatGPT, e aí reescreva aquele prompt que vocês colocaram com uma lógica do Pacif. E aí vocês vão ver a mágica acontecer, que é justamente uma resposta mais assertiva, uma resposta mais baseada no contexto e que efetivamente vocês podem usar em termos práticos, tá?
Pessoal, fechei aqui a primeira parte. Como eu disse, essa primeira parte é uma parte teórica e agora a gente vai começar a esquentar aqui, né, nossas interações, e esquentar também o nosso mão na massa. Dúvidas sobre essa primeira parte? Vocês têm algum ponto importante que vocês querem trazer? Gostaram, curtiram do Pacif? Enfim, interage aí também, pessoal. Fique bem à vontade. A Gi já trouxe aqui. Muito bem, Gi, muito bom. Mais algum ponto, pessoal, que vocês querem trazer aqui antes de eu entrar, nas ferramentas essenciais? Tudo certo? Posso seguir aqui? Me dá um feedback. Eu acho que está quebrado o nosso chat aqui, pessoal. O que aconteceu com o nosso chat? Será que é algum problema? Boa, Vitória. Obrigado, viu, Vitória? Eu agradeço aí a sua interação. Ó, o chat não está quebrado, mas Falar um sinal de fumaça. faz um sinal de fumaça aí, pessoal, para não deixar sozinho aqui. Vê se vocês estão por aqui comigo. Dá ok, estou Rafael, vivo. Rafael, Vai lá, Wilson. só para colaborar, né, agregar um comentário, há pouco tempo eu assisti um vídeo do Walter Longo, um publicitário, falando sobre inteligência artificial. E ele comenta, pela primeira vez na história, a gente tem uma tecnologia que os mais velhos e os mais experientes vão ter uma vantagem sobre os mais novos, justamente porque as pessoas experientes têm mais repertório e podem preparar prompts melhores, né? Então, É isso mesmo. a lógica dele é que as pessoas mais experientes, por exemplo, vai pedir um projeto de arquitetura, sabe a diferença de teto e abóboda, tá certo? Que as novas gerações, como eles leem muito pouco, eles só assistem vídeos no TikTok e no Instagram, Isso e mesmo. eles ficam com menos repertório, e aí dificulta para fazer as perguntas. Então, eu achei isso muito interessante, muito legal. Interessante mesmo, Wilson, meu parente aqui. É isso mesmo, Wilson. Então, a lógica é das duas formas, tanto para, ok, como eu enriqueço o meu prompt, né, para justamente ele me gerar uma resposta assertiva, eu tenho que ter esse conhecimento, as experiências do que funciona, que não funciona, baseado nas minhas experiências pessoais, mas também vendo a resposta, e aí tem uma lógica também, uma outra pesquisa da Microsoft que mostrou quais são as principais competências que a generativa vai exigir dos novos profissionais. E as principais, além de conhecimento de prompt, flexibilidade para aprender novas ferramentas, etc., tinha lá o pensamento crítico. E a lógica de você usar essas ferramentas e fazer essa análise crítica se aquilo vai funcionar no contexto e o que eu preciso fazer. E essa análise crítica você só tem se você tiver uma boa experiência. E aí, por isso que efetivamente, né, essa lógica da experiência, do conhecimento, vai continuar sendo uma lógica importante para que aquela resposta que a ferramenta vai gerar, efetivamente faça sentido naquele contexto que você está trabalhando, ou que você já vivenciou, ou que você já viveu, né? Então, um bom ponto mesmo, Wilson. Muito bom essa reflexão, tá? Mas legal, gente. Bora lá. Seguindo aqui para o nosso segundo momento. Então, fique à vontade aqui de interagir. Pessoal que está acompanhando também, às vezes, né, às vezes deslocamento pelo celular, se quiser abrir o áudio também, fique bem à vontade. E quando a gente fala de ferramentas, né, e aí falando de ferramentas essenciais, eu vou trazer alguns pontos importantes aqui. E eu gosto dessa lógica de que a gente está no início dessa jornada, como eu disse, nesse novo super ciclo da inteligência artificial, como a forma como a gente deve olhar e entender essas ferramentas. E eu gosto dessa lógica também que se conecta aí para o contexto de startup, Lean Startup, que eu preciso testar rápido essas ferramentas. Cada vez mais a gente vê novas ferramentas no mercado sendo desenvolvidas, entender um pouco mais sobre quais são as potencialidades, enfim, a gente pode usar. Eu preciso também falhar barato, ou seja, a maior parte dessas ferramentas, depois no final o Baltazar que já comentou, pelos exemplos. Pode deixar, Baltazar. Estamos chegando aí, cara. Estamos chegando aí. A lógica de você testar rápido, barato. Então, muitas dessas ferramentas já tem um modelo que você consegue usar na versão gratuita e depois decidir se vale a pena pagar ou não. Então, não custa para você acessar ferramentas que tem uma grande base de informação, grande base de processamento, que não custa tão caro você acessar. E no final você aprender rápido. Então, como que eu, de alguma forma, me ambiento aí sobre essas ferramentas e como eu posso usar? Então, essa lógica desse mundo de transformação, o mundo VUCA, que vocês conhecem, essa lógica, ela também funciona para essas ferramentas. E vamos passar aqui de uma maneira super geral sobre elas e passando algumas funcionalidades importantes que temos aqui nelas,
E depois aqui do nosso dia, né, do nosso encontro, eu quero que vocês façam uma reflexão. O que que funciona no meu contexto? O que não funciona? O que eu posso testar rápido? O que eu posso, de alguma forma, usar aqui com a minha equipe, ver se funciona, para até mesmo depois pleitear aqui uma licença via TI ou uma licença dentro da empresa. Então, essa lógica funciona. Então, a gente, tirando um pouco as burocracias aqui, e os crachás que a gente tem dentro das empresas, as limitações que a gente tem nas empresas, a lógica aqui é vamos testar, vamos modelar. Não posso acessar uma base que tem uma certa confidencialidade, por questões de privacidade. Modula uma base, muda essa base, mas usa o processamento dentro dessa ferramenta para ver como funciona, para depois vocês pleitearem para uma base real, né? Então, essa lógica também ela funciona aqui no mundo da IA generativa, tá? Existem 3 ferramentas que são essenciais nesse processo, e aí eu vou passar bem rapidinho sobre as 3 antes da gente navegar e trazendo alguns hacks importantes, né? Quando a gente fala dessas 3 principais, eu vou mostrar basicamente algumas diferenciações para quem faz algum tempo que talvez não acessaram elas tiveram algumas atualizações um pouco recentes, tá? Então, eu vou navegar rapidamente sobre as 3 e aí depois eu já trago os hacks para fazer alguns modelos e alguns processamentos aqui, tá? Então, o ChatGPT é a mais conhecida, a mais clássica. Não vou entrar aqui como ela funciona, a modelagem por trás, mas uma lógica da atualização recente que ela teve é a possibilidade de, na versão gratuita, a gente conseguir anexar alguns documentos, alguns arquivos para gerar um processamento. E aqui, não limitando somente a imagem, tá? Então, no Copilot, se a gente for lá no Copilot, a gente tem na versão gratuita, né? Você só consegue colocar a imagem, né? Para poder anexar. O ChatGPT, você consegue já anexar bases de dados, Excel, PDF, etc., para gerar esse processamento. Essa atualização que foi há mais ou menos uns 2 meses e meio atrás, quase 3 meses atrás, que ampliou um pouco a utilização. Qual o discurso da OpenAI? Cada vez mais funcionalidades vão estar acessíveis, né, de uma maneira gratuita para as pessoas, para gerar algumas aplicações. Então, por exemplo, se vocês estiverem Mac, usando Mac, vocês conseguem usar a versão desktop, né, do ChatGPT, e nessa versão desktop você consegue interagir por voz. Da mesma forma também, se você instalar o ChatGPT no celular, você consegue fazer interações por voz sem precisar utilizar a versão paga, né? Então, o ChatGPT, para quem só usa no desktop ou na barra de pesquisa aqui, na barra de navegação, vocês podem também experimentar outras formas, como o próprio aplicativo no celular, né? Enfim, isso também auxilia bastante e facilita bastante algumas interações. O Gemini, e passando rapidinho também, o Gemini é a ferramenta do Google, né? Alguns de vocês, não sei se vocês já experimentaram, mas a lógica e estrutura de resposta do Gemini é uma lógica diferente do ChatGPT. Então, até vocês podem fazer alguns testes, por exemplo, jogar o mesmo prompt dentro do ChatGPT e depois no Gemini, e vocês vão ver que existem algumas diferenças na estrutura de resposta, né? E aí, pessoalmente, acho que o Gemini ele tem uma estrutura muito parecida com uma resposta estruturada, por exemplo, de um blog ou uma de informação de internet, tá? Então, essa lógica de mais estruturas das informações, até em termos de, o Baltazar comentou aqui, em termos de benchmark, hoje ela está muito similar em termos de resposta, processamento do ChatGPT, né? Em termos de processamento de dados e também processamento de textos, né? Por trás, o benchmark ele está muito próximo em termos de processamento, porém a estrutura de resposta é uma estrutura diferente. Minha recomendação e acaba sendo bem interessante para quem trabalha com informações de textos para internet, marketing, etc. O Gemini tem uma lógica de estrutura interessante, né? Para quem trabalha com a parte de produção de conteúdo digital, por exemplo, é uma ferramenta interessante em termos estruturais. Tem algumas diferenças aqui, então, por exemplo, a gente consegue interagir por áudio aqui diretamente da aplicação do navegador, né? Então ele vai captando as informações e você coloca essas informações de prompt por áudio aqui diretamente, né? Como também, por exemplo, você consegue ter as conexões e o compartilhamento das informações na plataforma Google. Então, por exemplo, gerar uma resposta e colocar isso no Gmail, por exemplo, ou gerar uma resposta e colocar, por exemplo, na plataforma Google, isso também funciona bem dentro do Gemini, né? Então, por exemplo, quando eu coloco aqui, ele vai me gerar essas respostas, né, enfim, específicas, e aí o compartilhamento com outras plataformas, como o próprio Gmail,
como o próprio ferramentas do Google, Google Word, etc., ele fica um pouco mais fácil dessa conexão. Além aqui a personalização de tons de resposta, você já vem pré-setado do ChatGPT, você tem que colocar, seja mais informal, menos informal. Aqui você consegue já setar tipos de resposta, como também outras variações de rascunhos, né? Tipos de rascunhos diferentes que podem ser utilizados e processados, e aí você consegue acessar outras versões aqui. Então, ele tem algumas funcionalidades um pouco diferentes aqui do ChatGPT. E por último, pessoal, antes de a gente entrar em alguns exemplos práticos, e aí só trazendo também uma visão do Copilot, o Copilot, ele tem a lógica por trás do processamento, ele tem uma camada de desenvolvimento em interações e bases de informação da Microsoft conectada, mas a base principal do modelo de linguagem dele é o ChatGPT-4, tá? Então, há 3 meses atrás, quando o ChatGPT não fez aquela atualização, né? Enfim, ainda não tinha atualização da versão gratuita, que você conseguia, você só acessava a versão 3.5, você podia acessar o Copilot para acessar a 4.0 da maneira gratuita, né? Agora, com o ChatGPT, com essa atualização, né, você consegue acessar o 4.0, assim como o Copilot também é o 4.0, né? Então não tem tanta essa diferença do modelo de linguagem, sendo que a base do Copilot também é o 4.0, assim como foi liberado no ChatGPT. Mas aqui você tem também a possibilidade de geração de imagem na versão gratuita, né? Então, a geração de imagens dentro do Copilot, né? Isso que eles fazem, faz a conexão justamente com o modelo de linguagem do DALL-E, né? Que é o modelo de linguagem aí da OpenAI para geração de imagem, tá? Então, essa lógica também, né? O grande diferencial, acho que é essa possibilidade de geração de imagem diretamente aqui no navegador. E aí, tem uma questão também de plataforma Office, a gente vai entrar aqui em algumas diferenças, né? Que também a gente vê a aplicação dentro do Copilot, tá? Legal, pessoal, passei rapidinho sobre essas 3, e aí eu vou trazer alguns hacks que a gente consegue tangibilizar um pouco essa aplicação e as potencialidades dessas ferramentas, tá? São hacks, são dicas aí para quem não está antenado aí um pouco desse termo, tá? Não é da minha época também, é um termo meio novo, né? Mas é justamente dicas que vocês podem usar essas ferramentas, essas aplicações para gerar alguns tipos de processamento. A primeira dica aqui para vocês é como a gente pode potencializar a escrita de prompt, tá? E aí, eu vou trazer para vocês o que é essa extensão, tá? Essa extensão chamada AI PRM é uma extensão que você consegue criar camadas de prompt dentro do ChatGPT que facilita, né, a interação do ChatGPT via prompts validados pela comunidade, tá? Então, vou tangibilizar isso para não ficar só no termo técnico, né? Termos não práticos. Eu vou tangibilizar aqui como que funciona. Então, para vocês instalarem essa extensão, você tem que acessar aqui do ladinho, né, nessa figurinha aqui, para quem está com Chrome, tá? No Bing também você consegue instalar a extensão, mas eu prefiro usar o do Chrome. Então, para quem está no navegador do Chrome e quiser fazer no passo a passo junto comigo, fique à vontade também. Vocês acessando aqui esse jogo, essa pecinha aqui de quebra-cabeça, aqui do lado, que é a extensão, você clica em gerenciar a extensão e você consegue acessar Chrome Web Store, tá? Esse Chrome Web Store são extensões, né, da comunidade Chrome, para quem não conhece um pouco, né, ou até, enfim, não teve outras extensões instaladas, é uma grande marketplace aí de extensões que são instaladas dentro do Chrome. E aí a versão que eu vou usar aqui é essa extensão AI PRM, tá? Que é essa extensão que ele é habilitado dentro do Chrome. Eu já estou aqui com ele instalado, só vou ativar para vocês verem a aplicação, tá? Então depois, com mais calma, acessem o Chrome Web Store, coloque lá AI PRM, e aí vocês vão conseguir acessar e instalar essa extensão que faz com que o ChatGPT fique assim. Ele está instalado aqui no meu ChatGPT. Então, vocês viram que mudou um pouco aqui a carinha do ChatGPT, apareceu algumas coisas aqui meio estranhas, tal. O que são esses pontos aqui que apareceram? Eu até vou colocar na versão em português, eu vou traduzir aqui. Então, para quem quiser traduzir, botão direito, traduzir para o português, já vai trazer a tradução. Aqui são prompts que são validados, são criados pela comunidade da AI-PRM, que você consegue acessar para alguns fins específicos. Então, por exemplo, escreva um melhor artigo para classificar no Google. Então, eu posso usar esse prompt aqui, e aqui vocês têm vários tipos de categorias de prompts que vocês podem acessar, de redação, de marketing, de parte de produtividade, para atividades de divulgação, persuadir, posicionamento, produto, pesquisar, enfim, são vários prompts que tem aqui, né? E aí você só clica nesse prompt, então você consegue acessar e ver mais detalhes por aqui, né? E aí clicando nesse prompt, ele instala na barra de perguntas aqui, né? Na barra aqui do chat
é que você vai interagir. Então, nesse caso aqui, eu selecionei escreva o melhor artigo para classificar no Google, eu só coloco o tema e ele vai me gerar. Então, você pode solicitar dentro de um prompt esse artigo específico, né, que foi colocado aqui dentro de um prompt. Aí vocês vão ver, depois que ele terminar de gerar, vocês vão ver o que está por trás desse prompt, que é justamente uma lógica parecida do Pacífico, mais detalhes, mas você não vai precisar escrever esse prompt, você só coloca esse prompt na barra de ferramenta, isso acelera muito, né, a criação e a interação aí com o ChatGPT. Então aqui só coloquei o tema, coloquei lá que é a escrita de um artigo, por exemplo, e ele escreveu aqui em mais detalhes esse artigo, tá? E aqui a gente tem, né, os detalhes de qual foi esse prompt, o que está por trás desse prompt, enfim. E aqui a gente consegue ver também o que está por trás, até para vocês verem e pesquisarem prompts que faz sentido para vocês e para algumas aplicações específicas, tá? Então, vocês conseguem instalando, você já consegue só abrir o ChatGPT vai dar essa mudada de cara, e aí vocês conseguem interagir também com alguns outros prompts dentro da comunidade, tá? Boa, pessoal. Essa foi a primeira dica, tudo bem? Gostaram dessa dica aqui para acelerar a criação de prompt? Me dá aqui, vamos ver se o chat voltou a funcionar. Me dá um feedback aqui, só para ver se vocês estão por aí. Tudo bem? Vitória está em todos. Vitória, obrigado, Vitória. Olha só. Que mais, gente? Curtiram essa dica aqui? Tudo bem? Estão comigo? Conseguiram instalar? Esse é o Super Hack. Isso mesmo, Cláudio. Isso mesmo. Show, Marlon, show. Então vai facilitar muito a criação de prompt, uma dica interessante para depois até vocês acessarem, pesquisarem um pouco aqueles prompts que fazem sentido para vocês. Legal, pessoal. Vamos para o segundo, vão ser 7, então fiquem aí, não saem. Lembrando que no final temos aí um grande presente para vocês. A segunda dica, que é personalização de contexto. Quem já personalizou, já fez a personalização de contexto dentro do ChatGPT, ou já fez uma personalização aqui específica no ChatGPT? Alguém já usou essa aplicação aqui, ó? Deixa eu só voltar aqui na cara normal aqui do ChatGPT, senão ele vai dar personalizar ChatGPT. Alguém já usou essa funcionalidade que existe dentro do ChatGPT? Coloca aí. Quem não? Ainda não. Boa, Vitória. Perfeito. A Vitória está em todas. Adoro a Vitória. Adorei, Vitória. Mandei um coração aqui para você. É pela interação. Obrigado. Bora lá, pessoal. Então, personalizar ChatGPT é uma funcionalidade que na verdade, uma aplicação aqui dentro do ChatGPT que nós conseguimos colocar aqui mais informações a seu respeito, que você consegue personalizar e trazer aqui para o ChatGPT quem é você, com mais detalhes e tudo mais, para que quando ele for responder, ele leve em consideração essas informações para direcionar uma resposta para o seu contexto. Então, um exemplo prático aqui, tá? Então, são duas perguntas aqui. O que você gostaria que o ChatGPT soubesse a respeito para fornecer melhores respostas? Aqui você coloca onde você está, o que você faz, qual é a sua experiência, quais são os seus hobbies, seus interesses, os assuntos. Como eu disse, pessoal, quanto mais contexto, mais informações de contexto você trazer, né? Efetivamente, na geração de uma resposta, o ChatGPT vai levar em consideração para que aquela resposta seja assertiva para o seu contexto. Isso vai fazer com que ele direcione melhor essa resposta. Então, você trazer aqui uma personalização, informações a seu respeito aqui, isso vai ajudar também nessa assertividade de resposta. E no final, se você quer que o ChatGPT seja mais assertivo, mais curto, mais direcionado, com respostas mais amplas, etc., você também pode colocar aqui como que o ChatGPT deve responder. E aí você dá o tom de voz dessa resposta. Até mesmo se você quiser que ele te chame sei lá, do seu apelido, enfim, você pode trazer aqui também, você personaliza também o tom de resposta que você espera do ChatGPT, tá? Fazendo essas duas, aqui eu não coloco, porque eu acabo usando para vários tipos de aplicação, mas você colocando aqui, né, quem é você, e colocando aqui o tom de voz que você quer que o ChatGPT responda, vocês vão ver que tem uma grande diferença na resposta que ele vai gerar, principalmente por causa desse contexto que você vai acabar trazendo, tá? Então, essa é uma dica também importante que vocês podem usar para personalizar e ajudar em respostas mais assertivas quando vocês interagirem com o ChatGPT, tá? Boa, pessoal! Eu vou seguir aqui, depois com calma, vocês podem até usar um prompt para ele criar uma personalização para vocês, inclusive super funciona. E aí você coloca algumas informações, olha, escreva uma narrativa para personalizar
o ChatGPT para preencher esses dois campos aqui, tal, e funciona bem também, tá? Então, usando a personalização, vocês vão ver que também vai potencializar a escrita. O terceiro hack, pessoal, e aí muitos de vocês já usaram, já de alguma forma já utilizam a ferramenta para fazer alguns tipos de processamento, né? E eu vou trazer alguns hacks para ajudá-los aí na tomada de decisão em processamento de dados e informações, tá? E o primeiro deles é um hack que é basicamente, né, é uma interação quando a gente precisa subir um dado, né, um documento, um Excel, por exemplo, que tem vários dados lá dentro, e eu preciso fazer com que ele processe algumas informações baseado nos dados que eu tenho lá dentro, né? Então, eu vou trazer aqui um exemplo, só mais para tangibilizar, né? E eu trouxe uma planilha aqui de Excel, que aí é basicamente um DRE, gerencial de uma empresa. E aí, dentro dessa planilha aqui, eu vou pedir para ele fazer, não só analisar essas informações financeiras aqui dessa empresa, e aí tem um histórico de receita, despesa ao longo do ano, né? Enfim, uma lógica mesmo de DRE, né? Da DRE do ano, né? Com, com os campos, né, específicos, contábeis que tem por trás do DRE, e aí eu posso fazer a interação não só para ele fazer as análises, então, por exemplo, atue como especialista, e aí essa lógica de você gerar o processamento de dados e pedir para ele gerar um plano de ação, gerar uma resposta mais elaborada, ou até mesmo gerar insights a respeito daquele dado, é um ponto que vocês podem trabalhar dentro desse processo, tá? Então, colocando aqui, né, especificamente, e aí ele já processou e organizou essa base de dados aqui dentro, né? Então ele já trouxe as informações aqui, como ele trouxe aqui até dois modelos de resposta analisando, né, quais são os principais pontos que tem por trás, as informações que ele já pegou dos resultados totais de receita, algumas recomendações aqui importantes de plano de ação, avaliar mais fundo as deduções de receita bruta, investigar as possibilidades de otimização fiscal. Ele identificou lá que tem uma questão fiscal alta, elevada, a questão de os custos operacionais estão elevados também, então ações que voltam e direcionam também para a redução de custos operacionais. Enfim, aqui também, né, não só essa análise das informações desses dados, aí você pode ir mais, pedindo algumas comparações, alguns indicadores, como também, efetivamente, algumas análises, um plano de ação por trás. E aí a gente pode ir mais, por exemplo, a gente pode pedir para ele criar um gráfico das receitas ao longo do ano. Então, ele pega processamento de dados, a visualização desses dados, né, até mesmo de gráficos, né, que podem ser utilizados para fazer uma análise ou até mesmo uma visualização específica dessas informações, desses dados, né? E aqui ele criou rapidamente aqui esse gráfico. Inclusive, eu posso jogar outras bases de informações para criar outros dados e plotar outras informações aqui específicas, tá? Isso funciona também, inclusive, com materiais e arquivos PDFs. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui uma pesquisa, eu vou pegar uma pesquisa geral aí sobre IA e a forma como os CEOs enxergam a IA, e posso pedir para ele liste as principais informações sobre essa pesquisa, né? E aí o processamento não só de dados, de planilhas, mas também de PDFs e materiais, que isso também funciona bem, né, em termos de processamento de informação que tem por trás. E aí, em termos de processamento, né, de informações, quando a gente acaba também ajudando em algumas decisões, alguns processos que a gente acaba fazendo. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou apresentar esse PDF, por exemplo, que é uma apresentação, eu posso anexar, por exemplo, um PDF de uma apresentação executiva aqui dentro e pedir para ele criar perguntas desafiadoras que, dentro de uma apresentação que eu vou fazer para a diretoria, para o CEO, etc., que possivelmente esse CEO pode fazer a respeito desses dados, né? E aqui, trazendo só com um exemplo de prompt, eu trouxe aqui só um rapidinho para a gente poder fazer essa interação. Irei apresentar o arquivo anexo de uma reunião para a diretoria, simule perguntas desafiadoras que podem ser feitas por um dos diretores com perfil aqui, inclusive modelando o tipo de pergunta, né? Se ele tem um perfil mais crítico, analítico, um perfil mais comunicador, e aí ele consegue também criar, né, essa interação de analisar a informação desse PDF, ver as informações que estão lá, os pontos que efetivamente talvez podem gerar dúvidas e questionamentos, né?
né? E aí você pode se preparar para uma reunião executiva, né? Com algumas perguntas que podem ser feitas por um perfil, e aí você trazendo um contexto de um perfil crítico-analítico que vai olhar os dados e vai trazer algumas informações aqui. Então, aqui alguns exemplos, né? Implementação ativa, aqui no caso, né, dessa pesquisa que eu trouxe sobre IA, mas ele já trouxe algumas perguntas. Mas qual o ROI esperado para a nossa empresa especificamente? Como podemos garantir que esse investimento realmente se traduza no valor tangível e mensurável? Então, eu falei que era crítico analítico, ele já trouxe perguntas específicas para esse perfil, né? Enfim, que esse perfil pode fazer para mim. E aí eu posso ir mais, me preparando para uma reunião, para uma tomada de decisão, eu posso pedir para ele responda essas perguntas. E aí você tem não só as perguntas desafiadoras que podem ser feitas a respeito desse material, desse dado que você imputou lá, mas também te ajudando a se preparar com uma possível resposta dentro dessa interação, né, dessas ferramentas, né? E aí te ajudando também em algumas preparações, algumas informações nesse contexto, tá? Legal, pessoal. O quarto REC, dando uma acelerada aqui também, quando a gente fala de análise de dados e informações, né? Desculpa, análise de imagem por trás que a gente pode ter usando também o ChatGPT. E essa análise de imagem pode ser desde, por exemplo, fazer uma transcrição de um dado ou de uma imagem, né, que está escrita à mão, e aí no caso aqui eu trouxe um modelo aqui do Business Model Canvas que está escrito à mão, e aí tá não só escrito à mão, mas está em inglês, né? Eu posso pedir para ele transcreva e traduza para o português. E aí ele consegue identificar as informações que estão lá dentro, traduzir essas informações e resumir. Até mesmo eu posso pedir aqui para ele resumir, trazer um plano de ação, trazer os principais pontos que foram compartilhados. Então, imagina uma reunião com a equipe, que eu vou fazer um brainstorm, uso o flipchart, eu anoto no caderno, tiro uma foto, peço para ele fazer um processamento, ou gerar um to-do dessas informações, né? E aí você pode super aqui ter a transcrição, né, das informações, e aí ele trouxe a tradução aqui embaixo, não só a transcrição, ele transcreveu, como eu disse no prompt, e também embaixo ele trouxe a tradução do que estava sendo colocado dentro dessa imagem. E aí eu posso, por exemplo, colocar imagens complexas, então, em homenagem aqui à Silvana, eu trouxe o modelo a forma de um modelo de combustão, né, como o funcionamento de um motor a combustão. Não está tão moderno assim, né, Silvana? Tinha que ser uma forma do processamento de um modelo de motor elétrico, né? Mas tudo bem, vamos lá. E aí eu posso pedir para ele identificar o que significa essa imagem. E ele tem essa capacidade de identificar, trazer alguns dados que estão nessa imagem, analisar outros contextos relacionados, e aqui ele trouxe, entendeu, que são os 4 ciclos do modelo de combustão interna, né, que acontece, a forma como acontece, e aqui ele está me explicando um pouco essa lógica dessa imagem, e aí eu posso trazer outro contexto, sei lá, vou colocar ele num contexto que explique para uma criança de 5 anos como um motor a combustão funciona. E aí você direcionou também um contexto, né? E aí contextos específicos para fazer algumas analogias, e aí ele traz aqui também até conceitos complexos que podem ser explicados. Então, para acelerar também o aprendizado de algumas informações de imagem por trás. E aí, fazendo aqui, não sei se todo mundo jantou aqui, vou fazer um último processamento de imagem, que essa eu adoro fazer. Eu vou colocar uma imagem aqui de uma porta de geladeira para vocês entenderem a evolução e pedir para ele identificar o que tem de ingredientes dentro dessa geladeira e fazer uma receita com os ingredientes que tem aqui. Então, a gente tem aqui salmão, tem azeitonas, etc., geleias, etc. E até para a gente entender o modelo de processamento que tem por trás, eu posso pedir para ele liste os ingredientes, os itens, vou colocar assim, itens dessa geladeira, e aí ele vai identificar a imagem, listar esses principais ingredientes que tem por trás e processar as informações que foram geradas nessa imagem para justamente criar uma receita. Ele fez aqui um sanduíche gourmet, identificou aqui potes de vidro de conservas, geleias, potes de suco, garrafas de água, enfim, basicamente aquilo que visualmente a gente consegue identificar, ele já conseguiu identificar, inclusive criando aqui uma receita aqui por trás, né? Então, o REC de processamento de imagem, a gente já viu aqui, a gente já fez alguns trabalhos com áreas, por exemplo, de manutenção, que usa, por exemplo, imagens para fazer análise de alguns equipamentos por meio de imagem, e a gente modelou um GPT que, através de imagem, a gente coloca no GPT e ele consegue identificar de alguns parâmetros baseado em alguns manuais que tem por trás e funciona super bem o modelo de processamento de imagem.
Processo criativo também, geração de ideias, né? Então, você pedir para ele, crie 50 ideias sobre ideias de como podemos melhorar a experiência do cliente do setor automotivo. E aí essa lógica da diversidade de ideias, de você ampliar e pedir para ele gerar 50, 100, 200, né? Quando a gente faz o processo de brainstorming, a gente sabe que tem uma certa limitação, a quantidade de ideias que são geradas, para depois a gente fazer uma convergência dessas ideias, né? E aqui você pode utilizar isso nesse processamento para ele gerar muitas ideias e gerar também essa lógica do pensamento divergente, né? De eu preciso ter muitas ideias primeiro para depois fazer algumas avaliações. E aí eu posso pedir para ele, por exemplo, eu parei aqui o processamento, posso pedir para ele fazer análise dessas ideias baseado em alguns critérios. Então, eu posso colocar, por exemplo, cria uma tabela de avaliação. E aí, só para facilitar, para a gente ter tempo aqui, cria uma tabela de avaliação dessas ideias baseada nos critérios de impacto para os colaboradores, tempo de implementação e custo. Pontue de 1 a 5, some as pontuações e organize em ordem decrescente. Então, ele vai gerar, através de um texto, né, pedir para ele fazer o processamento, gerar a ideia e, com isso, também criar uma tabela com essas informações. E isso ele também trabalha nessa lógica de principalmente, né, no processo criativo, a gente precisa avaliar, trazer até insumos e critérios complexos para ele poder analisar na hora de gerar ideias. Isso funciona muito bem também, tá? Então, a parte do processo criativo, para quem usa, né, dentro do dia a dia, dentro do processo criativo, isso também acaba funcionando bem, tá? Outra aplicação e o penúltimo hack, que é o hack sobre dentro do pacote Office. Alguns de vocês, né, dentro da empresa utilizam, né, o pacote Office. Quando a gente tem a versão paga dentro do pacote Office, a gente tem algumas funcionalidades do Copilot do pacote Office. E eu vou passar por algumas delas, bem rapidinho também, só para vocês entenderem as potencialidades, antes antes até mesmo de vocês tomarem a decisão de usar a versão paga desse modelo. Então, eu vou acessar aqui. Ó, aqui só para dando um retorno aqui para vocês. Ó. Então, ele já colocou todas as ideias aqui, ele classificou as ideias em pontuação e fez uma soma total da pontuação aqui, ranqueando das melhores ideias. E aí, quando a gente fala de Copilot dentro do modelo da Microsoft, a gente tem várias formas de utilizar o Copilot, né? De uma versão mais online, que você consegue acessar o Copilot online, como também dentro do Word, do Excel, né? Do próprio aplicativo da Microsoft, você consegue acessar o Copilot lá dentro, desde que você tenha a versão paga Pro, né? Então, no modelo Enterprise das empresas, né? Você tem que pagar, se não me engano, $20 a $30 por usuário, né? Para ter a versão Pro habilitada. Custa um pouquinho mais, mas eu vou passar aqui rapidinho para vocês entenderem um pouco a lógica do Copilot dentro das plataformas Word e Excel. Então, um exemplo aqui mais para tangibilizar. Então, por exemplo, eu abri o Word aqui e a mesma lógica que a gente faz nas interações do ChatGPT, eu posso fazer direto no documento Word. Então, por exemplo, crie um artigo sobre IA e produtividade, por exemplo. E com isso ele consegue gerar esse artigo já baseado, organizado dentro desse Word, e aí com isso também, né, facilita e agiliza a utilização do Copilot no dia a dia. Não preciso fazer uma pergunta no ChatGPT no Copilot, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para jogar no Word, ou até mesmo, por exemplo, posso pegar um documento Word que já tem, por exemplo, um contrato, um material mais denso em termos de conteúdo, e pedir para ele fazer resumo. Então, eu venho aqui do ladinho, aqui, ó, cria um resumo sobre o texto. E aí ele vai gerar, você consegue interagir com esse texto aqui na barra de ferramenta e ele vai gerar também os principais pontos aí de resumo. Eu posso, por exemplo, selecionar alguns tópicos e pedir para ele, por exemplo, criar uma tabela. Deixa só ele terminar aqui. Terminou. Boa. E aí ele pode criar uma tabela aqui dentro do texto, organizar esse texto em termos de tabela. Da mesma lógica também, quando navegamos aqui no PowerPoint, e é o PowerPoint de criação, né, de apresentações com alguns comandos, né? Então, o Copilot, por exemplo, eu posso vir aqui e pedir uma apresentação sobre IA e produtividade. E com isso, dentro da própria ferramenta da Microsoft,
ele consegue gerar os tópicos da apresentação, gerar a imagem, gerar o texto, né? E utilizar esse texto aqui como base. Boa, boa. Nosso próximo artigo vai ter que ser assim, né, Sil? Inclusive eu falo sobre isso, né? Que o texto deveria ser escrito pela IA. Mas A gente vai ter um próximo teu, Rafa. Depois vai ficar difícil de saber se você já usou ou não. exatamente, exatamente. Essa é a vantagem, não dá nem para saber. Exatamente. E o título do artigo vai ser, eu já até pensei aqui, Sil, depois eu mostro para você, mas esse texto deveria ser escrito por uma IA. Esse texto não foi escrito por uma IA, mas deveria, né? Então, tem uma linha mais ou menos assim. Mas essa lógica dentro das ferramentas, né, de você usar, e aí no modelo da Microsoft, né, que você tem embutido o Copilot, né, ele agiliza muito, dá muita produtividade aqui para a criação até de apresentações, de análise de texto. Então, quando ele está processando aqui, por exemplo, até mesmo respostas de e-mail, né? Eu vou pegar aqui tenho aqui o Copilot instalado, eu vou pegar aqui um e-mail, por exemplo, posso pedir para ele resumir o histórico desse e-mail, então ele está analisando os principais pontos-chave, né? Então eu peguei aqui um e-mail aleatório aqui de uma propaganda, pedi para ele resumir os principais pontos-chave, inclusive imagina aquele e-mail gigantesco que a gente demora tempo para entender o contexto, né? Geralmente esses e-mails grandão chega sexta-feira, 6 horas da tarde para a gente, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu preciso saber o histórico. Ele já consegue trazer esse histórico de resumo, como também, por exemplo, ele me ajuda a responder esse e-mail. Então, eu clico em responder, clico nele aqui, ele vai escrever o que você quer, então responda que não quero a oferta. E aí, com isso, colocar ele está em inglês e em português. E aí ele vai escrever esse e-mail para mim, né, em termos de rascunho, e vai me agilizar, né? Imagina, o texto está escrito em inglês, ele está uma oferta, pedir para ele já escrever esse texto aqui para mim, né, em português, já recusando essa oferta, enfim. Então, essas aplicações, né, dentro do pacote Office, é uma utilização super interessante para quem ainda não tem ou que já não teve oportunidade, né, interagir com a ferramenta dentro do pacote Office, pode ser uma possibilidade também de vocês pleitearem, até mesmo entender se faz sentido utilizar dentro da empresa, tá? Bom, pessoal, vou seguindo aqui para a gente chegar na nossa parte final. Estou abrindo só o PowerPoint, só para a gente ter aqui a interação rapidinho aqui do PowerPoint, que tem uma funcionalidade interessante aqui. Vocês estão vendo minha tela do PowerPoint aqui? Sim, A Rafa. imagem? Boa, legal. Então, por exemplo, cria uma apresentação, eu falei sobre IA e produtividade, e aí ele vai gerar não só texto, como também imagem dentro dessa criação, tá? Então, aqui, como eu disse, né, o Copilot da Microsoft é na versão paga, e essa interação aqui dentro você pode fazer tanto no Office Online, quanto também no Office Desktop, que é nesse caso aqui que eu estou usando. Depois a gente mostra em mais detalhes como ele faz. E aí, pessoal, para encerrar nossos últimos hacks aqui, a gente tem a criação de GPTs assistentes, né? Que O são, Rafa, acho que só antes de você mudar, fiquei com uma claro, curiosidade. Quando você fala do Copilot ali junto no pacote, você até comentou o valor. Eu não pesquisei aqui. Porque quando eu vejo das empresas, eu vejo que é um valor bem alto, que alguns estão liberando licenças limitadas e tudo mais. Eu não vi no pacote de pessoa física se está mais em conta ou não. ele está bem parecido com o ChatGPT, que é mais ou menos 20 a 30 dólares por Entendi. mês. Legal, É R$ 100 reais. Então, se você, pessoa física, quiser, é mais ou menos uns R$ 100, R$ 120 por mês, tá? legal. Ele Obrigada. não tá tão... E aqui, ó, um exemplo aqui, né? Então, ele já trouxe aqui a apresentação, criou o texto, criou a imagem, e aí, através desse prompt que eu comentei, né? Criar uma apresentação sobre a produtividade, a gente tem a apresentação estruturada. Imagina que você pode abrir um PowerPoint e pedir para ele também processar numa base de um PowerPoint base que vocês têm, para ele gerar uma imagem ou gerar até um conteúdo específico. Ele consegue fazer essas interações direto aqui via Microsoft, via a barra de ferramenta da Microsoft, tá? Legal, pessoal. E para a gente finalizar nossos hacks aqui por trás, vou falar rapidinho sobre GPTs assistente. O que é a lógica do GPT? E aqui, para quem usa no modelo mais avançados, isso mesmo. Boa, Rodrigo, isso aí. 110, 120, 110, é isso aí. Para quem ainda está no nível, começou nesse nível mais avançado, a lógica de a gente modelar GPTs assistente é uma parte importante aí do processo de evolução das ferramentas. Hoje a gente já tem o ChatGPT que tem essa funcionalidade de modelagem de GPTs, mas pode ser um ponto importante para quem usa em termos mais do dia a dia e de aplicações práticas, né?
uma utilização interessante, né? Quando a gente fala da próxima evolução dessas ferramentas, a gente vê essa lógica dos agentes de AI. O que que é a ideia do agente de AI? Que eu tenho nós, né, interagindo com um agente, e esse agente é como se fosse um gestor de assistentes de AI. É como se fosse um grande gestor que vai acionar alguns assistentes para gerar alguma resposta, alguma aplicação específica. Então, por exemplo, preciso planejar a produção do próximo mês e apresentar numa reunião. Essa é uma interação que eu posso fazer com esse agente, e esse agente ele vai startar um assistente que vai analisar dados de produção, analisar dados de vendas, gerar textos e tópicos de uma apresentação, criar uma apresentação para devolver essa apresentação pronta, tá? Então, essa é a lógica de modelagem de agentes, né? Que é o próximo passo dessa evolução. A gente está vendo até, inclusive, ferramentas novas surgindo, que facilita essa criação de agentes e facilita também algumas tarefas, né, que precisam ser acionadas, alguns assistentes que têm funcionalidades específicas, né? Essa lógica do agente, né, que é o próximo passo dentro dessa evolução. E quando a gente fala do assistente de ChatGPT, né, e dentro do ChatGPT é possível a gente usar alguns GPTs que têm algumas funcionalidades modeladas, né? Então, quando a gente vier aqui do ladinho, né, explorar GPTs, existe uma série de GPTs que são criados ou são modelados aqui dentro para algumas tarefas específicas. E quando você tem a versão paga, você consegue modelar o seu próprio agente, né, o seu próprio, na verdade, assistente, para fazer algumas tarefas específicas. Então, por exemplo, vou modelar aqui um assistente que vai fazer uma tarefa que, por exemplo, criar um termo de abertura de projeto. Então, por exemplo, eu posso falar planejador de projeto, coloco a instrução dele, então, a partir das anotações, tópicos, informações que serão imputadas, quero que você crie um arquivo baseado, né, as informações baseadas no termo de abertura de projeto do arquivo que eu vou colocar aqui. Então, eu anexo aqui, por exemplo, uma base de conhecimento, um exemplo, né, e eu tenho aqui um modelo de termo de abertura de projeto, só para exemplificar, e esse GPT aqui específico, ele vai ter essa funcionalidade, que é, eu coloco tópicos de uma reunião, eu trabalho com projetos, e ele vai me jogar essa informação de tópicos numa estrutura baseado nesse termo de abertura de projeto, né? Então, é um grande planejador de projeto. E eu posso fazer isso para tudo, já, como eu disse, eu vi para relatórios específicos, né, que precisam ter uma certa estrutura, é só você colocar a instrução, colocar a base de conhecimento, que é a forma e o formato que você quer que aquela resposta venha, e aí quando eu pego, por exemplo, uma anotação de uma reunião, então eu peguei aqui uma anotação aleatória, então eu estou com ele aqui, vou criar ele, e aí eu consigo interagir aqui na nossa barra para poder, por exemplo, eu saio de uma reunião, coloco aqui os tópicos, coloquei tópicos aleatórios aqui, e ele já vai me gerar essa resposta nesse formato que eu coloquei como base de conhecimento. Então, imagina para relatórios ou para algumas atividades que vocês precisam usar, né, repetidamente, até às vezes alguns modelos. Então, a gente já modelou aqui, pelo tempo eu não vou entrar, mas, por exemplo, áreas de marketing que precisa fazer uma análise se uma publicação, se uma campanha ela está enquadrada ou não de acordo com o manual de marca. Então, eu posso colocar o manual de marca, então eu tenho até, inclusive, aqui esse GPT, que é o manual de marca, por exemplo. Coloco o manual de marca aqui dentro, e aí eu carrego uma imagem para ver se aquela imagem ela está enquadrada dentro do manual de marca ou não, e ela já me dá as informações. Então, essa lógica também de GPTs, né, que tem algumas funcionalidades, pode ser interessante vocês também trabalharem dentro dessa aplicação. Legal, gente? Estão comigo aqui? Agora a gente vai para os últimos 5 minutinhos, antes de passar aqui a palavra para a Karina. Trouxe aqui alguns exemplos práticos, e aqui eu queria trazer algumas ferramentas que são mais específicas para algumas aplicações, para ficar mais como um adendo aqui de próximos passos para vocês aprofundarem dentro dessas ferramentas. Tudo bem, pessoal? Estão comigo aqui, passando pelos 7 hacks, agora vamos entrar em algumas ferramentas específicas. Tá todo mundo aqui comigo? Estão por aqui comigo? Da interação aqui, temos aqui 23 pessoas. Vê se vocês estão comigo aqui. Só aquele momento que eu dou aquela acordada, se vocês estiverem dormindo aqui, eu dou um toquezinho para ver se vocês estão por aqui comigo. O chat está quebrado de novo. Boa, Kátia, obrigado. Boa, Fábio. Me ajudando aqui nas interações. Muito bem, gente, muito bom. Bora lá, pessoal. Passando rapidinho aqui, algumas ferramentas mais específicas. E esse também, para quem ficou até o final, as 23 pessoas que estamos aqui, né, dentro dessa interação,
Para quem ficou até o final, vou dar um presente para vocês, né, junto com a Conquer, que é justamente vocês terem acesso às ferramentas que fizemos uma curadoria super específica, validada, de ferramentas que vocês podem sair daqui e colocar a mão na massa aí, em termos de execução, com algumas funcionalidades específicas, tá? Então, criamos aí, fizemos uma análise de mais de 150 ferramentas, e dentro dessas 150 ferramentas, criamos um grande arsenal de ferramentas gratuitas que vocês podem usar no dia a dia para vocês colocarem mão na massa. Então, aqui está o QR Code, a gente tem um e-book aqui no final, vamos entregar para vocês, mas aqui o QR Code vocês vão super direcionar aí para uma planilha, para um Notion, né? E lá dentro desse Notion vocês vão ter sempre as ferramentas atualizadas. Qual que é a lógica dessas ferramentas? São ferramentas que foram validadas, ou seja, eu testei cada uma delas e que vocês conseguem usar gratuitamente sem precisar pagar. E se vocês forem na internet e falar ferramentas de IA, tem mais de 500 ferramentas no mercado. Mas muitas delas elas são pagas, elas não funcionam bem gratuitas. Então, o que a gente fez aqui? Navegamos cada uma dessas 71 ferramentas para vocês usarem aqui, já começarem a dar alguns passos aqui mais específicos, daquelas que funcionam bem gratuitamente, tá? Sem vocês precisarem efetivamente contratar ou pagar. E alguns pontos aqui importantes, algumas delas são em inglês, como eu disse, precisa de um certo cadastro, tá? Então, o que eu faço aqui, tá, gente? Para navegar as ferramentas, cria um e-mail aí do Gmail, do Google, né? Para ficar rápido também o login e também para centralizar as interações, né? Até mesmo de pós, né? Interação da ferramenta, de receber spam e tal. Às vezes centralizar numa conta de Gmail também facilita também por causa disso. Se você usar o seu pessoal da empresa, vai dar problema, porque é lógico que tem o por trás, né? As ferramentas são gratuitas e possivelmente eles usam esse dado, né? Seu e-mail para mandar também algumas propagandas. E aqui, pessoal, vou passar 2 minutos em algumas delas, mas a gente dividiu aqui em 2 blocos. Um bloco de produtividade e um bloco de entregas, tá? De produtividade são ferramentas que ajudam no dia a dia, desde geração de ideias, até mesmo identificar algum problema, fazer perguntas, né, específicas e ter uma resposta mais assertiva para algumas perguntas, planejador de projeto, interação com o chat, com PDF, né, que é o chat PDF. Então, são ferramentas que ajudam tanto a criatividade, quanto a gestão, quanto o aprendizado. E aí, navegando rapidinho aqui em algumas delas, eu gosto muito da ferramenta aqui do Idea Map, que é uma ferramenta de ideação, tá? Como que ela funciona? Você coloca aqui um problema, um desafio, coloquei aqui como melhorar, e aí você colocando qualquer desafio aqui dentro, automaticamente ele vai gerando um brainstorming desse desafio, né? E aí com possíveis alternativas que podem ser trabalhados. Então, aqui um exemplo aqui, né? Só aquela pergunta ela já está me gerando esse brainstorm. Eu posso avançar, posso, por exemplo, fazer uma análise SWOT dessa ideia que foi gerada. Posso fazer um business model canvas dessa ideia e eu vou adicionando, melhorando. Posso pedir para ele usar outras ferramentas de criatividade aqui, como Scamper, como Seis Chapéus. Tem várias ferramentas de criatividade aqui dentro da plataforma. Você pode expandir melhor aquela ideia, fazer um business model canvas. Enfim, é uma ferramenta bem interessante para brainstorming, tá? Que vocês podem utilizar. E essa ferramenta ela é gratuita, tá? Então você consegue usar até 5, depois é só deletar e aí vocês conseguem utilizar também para o brainstorm. Perplexity, uma ferramenta super legal. Para quem não conhece, Perplexity foi considerada esse ano como a melhor ferramenta de IA generativa, porque ele alia uma pesquisa que a gente faz no Google com também um processamento dos LLMs, né, do ChatGPT, para organizar melhor a informação. Então, por exemplo, eu posso falar como melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores na indústria. Então, da mesma forma que a gente interagiu, o que ele faz? Através desse desafio, ele gera uma resposta organizada e traz as referências que podem ser aplicadas, que são referências validadas, né? Que a gente pode usar para resolver esse desafio. Então, se você está pesquisando um tema, não sabe, tem alguns desafios mais técnicos, complexos, e precisa ter um resumo, uma síntese por onde começar a explorar sobre aquele tema,
Perplexo é uma ótima ferramenta porque ele traz algumas referências de bases aí interessantes, organiza a informação também, então ele já traz a resposta organizada, traz os principais pontos, você consegue acessar de onde que ele referenciou essa resposta, de onde está essa resposta aqui, e aí você consegue acessar também outras bases de informações, tá? E pelo que eu testei, ele é mais recente até do que o de chat free, né? Porque ele traz Isso. coisas mais atualizadas, inclusive. Ele faz uma busca Uhum, da pergunta e traz uma referência específica da uhum, internet. E aí ele já referencia com as buscas da internet. uhum. Inclusive aqui, ó, do ladinho, você pode buscar referências de vídeos aqui por trás. Então, vídeos do YouTube relacionado ao tema, ele já referencia. Então, se você está pesquisando um tema, precisa se aprofundar, o Perplexity pode ser o primeiro passo nesse processo, tá? Uma ferramenta muito interessante. Aqui, só para a gente fechar no bloco de produtividade, eu vou só mostrar essa última ferramenta aqui, que é o Taskade. É uma ferramenta também super interessante para quem trabalha com projeto e precisa planejar um projeto complexo. Ele basicamente, a gente consegue criar, através de um prompt, tarefas e subtarefas desse projeto. Então, por exemplo, planeje um projeto para o lançamento de uma nova aula da Conquer sobre IA. E aí, com isso, o que ele faz? Ele pega aquela atividade e cria subtarefas daquele projeto que você precisa fazer, né, para que aquele projeto seja entregue. Então, isso ajuda principalmente no planejamento de projeto. Quais são as atividades no projeto complexo? Não sei por onde começar esse projeto. Só para aquele prompt ele já trouxe as atividades. Eu posso pedir para ele, por exemplo, detalhar um pouco mais. Opa! Detalhar um pouco mais com subtarefas, fazer um brainstorm sobre essa tarefa. Enfim, eu consigo colocar mais detalhes aqui para complementar essas informações de projeto. Então, o Taskade é uma ferramenta super interessante. E aí, outras ferramentas aqui no bloco de produtividade que vocês podem usar. E por final, eu vou deixar também, dentro dessas 71, aquelas que ajudam também no processo de entregas criativas. Alguns de vocês falaram do Gama, né? O Gama é uma ótima ferramenta também de criação de apresentação, né? Você pode usar, por exemplo, colocando um prompt, IA e produtividade, por exemplo. E da mesma forma como a gente estava usando lá na Microsoft, a gente consegue também usar aqui para gerar e criar uma apresentação baseada só em alguns prompts, e ele consegue gerar imagem, texto e processar essa apresentação com alguns prompts e organizando isso. Você pode exportar, por exemplo, PDF, PPT, a ferramenta permite. Inclusive, já vi empresas que colocam um manual, uma apresentação base, você consegue modular os temas dessa apresentação e fazer com que as pessoas que precisam de algumas apresentações utilizem esse tema para gerar essas informações. Então, aqui, ó, ele já trouxe a apresentação que eu pedi para ele gerou a imagem. Se eu quiser jogar lá extrair no PowerPoint, ele consegue gerar também um arquivo PowerPoint. Eu consigo usar essa ferramenta aqui, tá? Bom, pessoal, muita ferramenta, como eu disse para vocês, eu vou dar aqui um passo a passo, passei aqui mais rapidinho sobre elas, depois essas outras ferramentas, tem ferramentas de geração de imagem, geração de texto, de conteúdo, etc. Mas a ideia é dar um grande panorama geral para que vocês possam entrar no passo a passo e na utilização delas depois, tá? Se vocês quiserem saber mais, e aí antes de eu passar a palavra aqui para a Karina, se vocês quiserem saber mais, a gente tem um super curso da Conquer, que esse curso é online, a gente detalha um pouco mais essas ferramentas. Então, no nosso Conquer Plus, que tem mais de 80 cursos lá dentro, a gente tem um curso de IA, né? Esse curso foi feito com muito carinho também, trazendo essas ferramentas, muito mão na massa, muita prática, com mais detalhes, e aí com super especialistas também que fazem parte desse curso. Fica aí a recomendação de próximos passos, quero mais, né? Procure aqui, né? Vocês acessando o Conquer Plus, vocês conseguem acessar mais de 80 cursos, inclusive esse curso de IA voltado para a produtividade aqui como uma referência. Tem outros conteúdos mais específicos, como newsletters, vocês vão receber essa apresentação, também fica como recomendação, alguns livros aqui importantes. E antes de eu passar a bola para a Karine, quero que vocês avaliem também o que vocês acharam na nossa palestra. E aí, alguns minutinhos aqui para vocês avaliarem, né? Para a gente ter um feedback de vocês, tá? Poderia ser aqui meu link do Pix, mas não é o link do Pix, é só a nota que vocês vão dar para a palestra, pela quantidade de hacks que eu trouxe aqui, quantidade de ferramentas, né? Então, mas não é só uma avaliação, tá? Mas aí depois vocês vão acessar com mais calma essas ferramentas e vão ver que realmente poderia ser meu Pix, mas é só a nossa avaliação final aqui desse encontro que a gente teve, dessas duas horinhas que a gente teve para falar sobre o tema, tá?
recomendada para fazer página. Tem sim, Conrado, tem 3 ferramentas lá, inclusive uma que eu trouxe aqui, esqueci só o nome dela, mas ela está aqui também, tá? Então você, através do prompt, consegue criar uma landing page com esse prompt, e aí você consegue usar, inclusive, usar servidor da ferramenta para publicar o site. Então você consegue criar um site já publicado na ferramenta e usando de uma maneira super rápida e fácil, tá? E aí, para a gente finalizar aqui, eu sei que todo mundo já avaliou, deu 5 estrelas aqui pela quantidade de conteúdo que a gente passou. Eu vou passar aqui para a Karina, para trazer também um outro presente super especial para vocês. Vai lá, Karina. Boa, gente. Muito prazer, eu sou a Karina, como a Gi me apresentou ali no início, né? Eu sou gerente de produto e experiência aqui da Conquering Company. E é um super prazer estar aqui com vocês hoje, fazendo essa degustação mesmo do que é a Conquer, né? Como são os treinamentos Conquer, como que funciona uma aula Conquer. Então, obrigada a vocês que ficaram até aqui, até o final, interagiram aqui com a gente, participaram. Espero que tenha sido muito rico. Toda vez que eu vejo uma aula da Conquer, por mais que eu já tenha assistido, eu sempre aprendo uma coisa nova. Então, para mim, foi super enriquecedor aqui também. E se vocês ficaram até aqui, espera um pouquinho também, porque eu e a Gi, a gente separou aqui mais um presente para vocês. A gente fez questão de trazer algo super especial para vocês que ficaram aqui até o final. Acho que. Ai, consigo passar. Bom, gente, para quem não conhece, né? Muita gente conhece a Conquer, mas às vezes não conhece a Conquering Company, que é a nossa atuação dentro de treinamentos corporativos. A gente tem treinamentos tanto para líderes, para times, e a gente faz isso personalizado para o negócio que vocês necessitam, o formato que vocês necessitam. Vai ter que passar aí, Rafa. Você passa para mim, por favor? Hoje nós estamos presentes em 9 das 10 empresas mais respeitadas do Brasil. Inclusive, um spoiler aqui é que a gente está negociando essa 10ª empresa, então logo a gente vai ser aqui 10 de 10 dessas empresas. Pode passar, Rafa. Então, aqui a gente traz, né, várias empresas que a gente atende, são mais de 1.000 que a gente tem no nosso portfólio, mais de 1.000 clientes que a gente tem muito orgulho de trazer aqui nesses. São 8 anos de Conquer, mais ou menos 6, 7 anos de Conquering Company que a gente está aí no mercado. Pode passar, Rafa. Aqui alguns dados, então nós já treinamos mais de 600 mil colaboradores, mais de 1.000 empresas, como eu comentei, mais de 18 mil horas de treinamento, mais de 6 mil treinamentos aplicados, é muita coisa, a gente já tem bastante experiência. E aqui um pouco do nosso portfólio, né, de quais são as possibilidades que a gente pode entregar para a empresa de vocês, que são treinamentos personalizados, e a gente aborda aqui várias temáticas, liderança, soft skills, outros temas, inclusive outros que vocês podem trazer para a gente e falar: olha, essa é a nossa dor aqui, a gente precisa de uma solução para nossa empresa sobre tal temática, a gente personaliza 100% esse conteúdo, faz reuniões com vocês para entender quais são essas necessidades que vocês têm. Conversa com o time de vocês, enfim, a gente pode até rodar pesquisas no time de vocês para que a gente possa entender qual que é o treinamento mais efetivo para a gente aplicar dentro desses times, dentro dessas lideranças. E nós temos também, volta um pouquinho, Rafa, os treinamentos plataformados, que é como o Rafa falou ali, né? Nós temos o Conquer Plus, que é a nossa plataforma educacional, onde a gente tem mais de 80 cursos que a gente trabalha com as empresas por assinatura. Então, todos os colaboradores da empresa podem assinar, ou só as lideranças, por exemplo, podem ter acesso a essa assinatura e todos os cursos têm certificado. Assim como a gente produz também conteúdos gravados para a LMS de vocês. A gente pode fazer personalizado esses conteúdos gravados também, com a identidade da empresa de vocês, com a temática que vocês quiserem. Então, é bem personalizado mesmo, tá, gente? Pode passar, Rafa. E aí, a gente não poderia deixar de trazer um dos produtos que a gente tem muito orgulho aqui do Conquering Company, que é o Digital Academy. A gente está falando aqui de inteligência artificial, que tem tudo a ver com esse produto aqui do Digital Academy. Pode passar. O que é o Digital Academy, gente? É um treinamento corporativo que a gente faz especialmente para as empresas que estão buscando transformar. A gente aborda inteligência artificial também, né? É um dos pilares que a gente tem dentro desse treinamento, mas não é só sobre inteligência artificial, é sobre a transformação digital de maneira geral, né? Aqui tem algumas marcas que já fizeram essa implementação do Digital Academy com a gente, é um super sucesso. A gente também tem várias outras negociações aí que estão se iniciando com esse produto.
Pode passar, Rafa. Dentro do Digital Academy, gente, a gente trabalha 3 pilares, tá? Então, como eu falei, a gente aborda inteligência artificial. Então, esse conteúdo que o Rafa trouxe aqui é um pontinho, né? Um pinguinho ali de muita coisa que tem dentro dessa jornada aqui. E, de novo, tá, gente? Super personalizada também. A gente pode personalizar toda essa jornada para vocês. Mas, de maneira geral, a gente fala sobre inovação. Não adianta a gente falar sobre só ferramentas, né? Eu vi que vocês estavam aqui ansiosos para falar das ferramentas, mas tem uma coisa que a gente tem certeza é que as ferramentas vão mudar, né? As ferramentas elas vão ser atualizadas, elas vão mudar, elas vão passar por alguma mudança. Vão ter novas ferramentas que vão entrar no mercado. Então, como que a gente faz para garantir que os nossos times, que as nossas lideranças, elas estejam sempre conectadas, independente das ferramentas que a gente tem aqui no mercado? Pode passar. São mais de 50 horas de conteúdo. A gente faz uma aplicação de um projeto final ali, tanto para liderança quanto para outros times. A gente já rodou isso aqui, essa jornada de Digital Academy para analistas, já rodamos para líderes, já rodamos para alta liderança. Então, dá para a gente fazer super personalizado para cada um desses públicos. Professores de mercado, como a gente já está acostumado aqui dentro da Conquer, e a gente também roda um diagnóstico exclusivo ali para a gente ver como que está a maturidade da empresa com relação à inovação, para a gente ver também como que a gente tem ali para evoluir dentro da empresa nessa questão de inovação. E aí o presente que eu falei para vocês está aqui, né? A gente separou aqui com muito carinho para vocês, né? Em agradecimento também por estarmos aqui, que essa condição aqui exclusiva para todos vocês que estão aqui presentes, que é 20% de desconto em qualquer produto aqui da Conquer, em qualquer treinamento corporativo que vocês possam comprar aqui com a Conquer, especialmente o Digital Academy. E aí a gente é tão exclusivo, gente, aqui, que eu vou pedir para vocês fazerem um favor, que caso vocês tenham interesse em mandar para a gente aqui os dados de vocês, e aqui é sem compromisso, tá, gente? Para vocês conversarem com alguns especialistas aqui da Conquer, falar sobre as dores que vocês têm, talvez necessidades que vocês tenham aí na empresa, saber sobre outras possibilidades que a gente tem aqui para a gente possivelmente fazer uma parceria. Então, se vocês preencherem aqui, se vocês tiverem interesse em saber mais, coloquem o nome de vocês ali no campo que tem o nome e coloquem junto Instituto Connect, porque todos os nossos especialistas aqui já foram avisados que a gente ia fazer, né, essa troca aqui com vocês hoje e que vocês poderiam entrar em contato ali com eles para que vocês tenham aí uma atenção especial e esse desconto especial só para vocês, tá? Então, novamente, obrigada por ficarem até aqui. Espero que vocês tenham gostado muito. Permaneço aqui à disposição no que vocês precisarem. E Gi, se quiser também aqui complementar, fica à vontade. É isso, Kai e Rafa, eu passo para Sil, então, agora. Bom, aqui eu tô, acho que inquieta, eu acho que a galera também, com tanto de informação para a gente processar. Rafa, um turbilhão, né? Aquela listinha milagrosa tua ali para depois a gente exercitar final de semana. Marlon, no embalo de sábado à noite, quando você testar algum, você manda pra gente. Mas, gente, brincadeiras à parte, queria de verdade agradecer bastante, Rafa. Eu acho que aqui você conseguiu provocar, você tem uma agilidade muito grande de estar fazendo as conexões, de estar realmente utilizando muito bem aqui o nosso tempo. Inclusive, recomendo aí, né, as pessoas que precisam desdobrar. A gente fala muito de uma competência de fluência digital na liderança. Então, fica aí já a recomendação. E Gi, mais uma vez, obrigada, né, pela parceria, por já ter ofertado lá de cara essa parceria, para a gente conseguir estreitar aí as conexões. E a todo mundo que ficou, pessoal, obrigada mais uma vez. Acho que aqui é mais um pouco do que a gente fala de aumentar a nossa competência enquanto executivos e ampliar esse repertório nas companhias. Muito bom, gente. Eu que agradeço, Silvana, Gi, Kátia, também dividimos aqui o palco, né? Mas fico super à disposição também de interagir. Se vocês tiverem dúvidas sobre algumas ferramentas, manda uma mensagem lá no LinkedIn.
agora vão abaixar a poeira, muita informação, mas amanhã pega um cafezão, acessa as ferramentas, navega uma por uma, pega o material da apresentação, acho que aí vai ter ó, pelo menos o caminho que vocês podem iniciar nessa jornada, que se vocês é super expert, também já pode usar mais, cada vez mais essas ferramentas. Eu agradeço o tempo de vocês, a disponibilidade de vocês. Esperamos nos vermos aí nas próximas, né? E quem sabe se encontrar aí no mundo da inovação, da inteligência artificial. Tá bom, gente? Não, com certeza. Super obrigada mais uma vez. Boa noite a todos, pessoal.